Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou o Gabriel Gaspar. Daniel está cansado, hein? Tá cansado. Ué? Tu mandou um Daniel Cavalcante. Eu acho que ele falou igual e sempre fala. Eu sempre fui pra baixo, sempre fui desanimado. A gente está começando Enquadrando, podcast de cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar, e editado pelo nosso sensível editor Marcelo Zaniolo. Eu aqui, presente. Imprescindível. A figura é invisível aqui na gravação, mas tá sempre presente. Sempre presente. Caraca, o ator invisível, muito bom. Hoje a gente vai falar desse filme que, despretensiosamente, ele mexe com toda uma geração, sei lá. Esse filme mexe muito comigo, já estou admitindo que ele mexe com toda a nossa geração, que é As Vantagens de Ser Invisível, ou The Perks of Being a Wallflower. Que ganhou a nossa enquete na comunidade Acabou de Acabar. Não só lá, né? No Instagram também ganhou. É importante isso que o Rodrigo falou, né? Destacar isso, que o filme ele foi escolhido por uma votação justa, que aconteceu tanto no canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar, como no Instagram do nosso podcast, @enquadrando_oficial, onde outros 3 filmes estavam na disputa, né? Vocês lembram? Lady Bird. A Forma d'Água. E O Lado Bom da Vida, Silver Linings, com a Jennifer Lawrence, que a gente falou. Pô, fiquei feliz por esse ter ganho, vou te ser muito sincero. Eu acho que faltou La La Land. Eu acho. Poderia ter entrado na disputa. Poderia ter entrado na lista. Não iria ganhar de As Vantagens de Ser Invisível. Não ia ganhar. Não sei. Ia. Vocês sabem uma coisa que esses 3 filmes têm em comum? A tua escolha. Você que montou a enquete? Não, é em comum com As Vantagens de Ser Invisível. Todos os diretores desses filmes também são roteiristas da obra. Olha só. E nesse caso aqui, além de roteirista, o diretor e roteirista é o escritor do livro em que se baseia o filme, cara. Do livro. O cara fez tudo, né? Escreveu o livro, dirigiu, roteirizou. Produziu, fez tudo. É o Stephen Chbosky. Assim, fica meio nítido que é um projeto muito pessoal, assim. Esse filme é aquela joiazinha que a gente encontra ali. Exato. Fica nítido praticamente que o protagonista é ele falando, né? Pelo menos eu tive essa impressão. Tem muito dele, deve ter muito dele. Mas vamos por enquanto guardar essa informação aí. De qualquer forma, é bem raro isso acontecer, né? A gente tem uma obra, o cara dirigiu, o cara roteirizou, o cara escreveu, né, o próprio livro, e ainda assim isso deu certo, sabe? Isso é uma coisa que me espanta, assim, porque não lembro de ter uma outra obra assim na minha cabeça. Tem assim. uma outra questão aí também, né? É uma obra inicial de um cara que não tem um portfólio ainda, não tinha um nome, e ele consegue reunir um elenco que, de certa forma, tem Emma Watson. Eu acho que na época a Emma Watson, né, e o Paul Rudd eram famosos já. Os dois eram famosos, mas eu acho que os outros atores do filme na época ainda eram, né, meio iniciantes. Estouraram muito por conta desse filme. O filme deve ter sido filmado um pouco antes, né? E tem o Ezra Miller, que quando o filme saiu já tinha feito Precisamos Falar Sobre Kevin, mas, tipo, já devia estar ssendo filmado esse filme quando Precisamos Falar Sobre Kevin saiu, né? O Logan Lerman já tinha feito o Percy Jackson? Vamos saber aqui quando saiu o Percy Jackson. Eu chuto 2003, não sei ver. Percy Jackson, o filme, excelente filme. Filme de 2010, então sim, ele já era o Percy. Já tinha feito, tinha feito. Mas de qualquer forma, provavelmente quando foi gravado no Vantagem de Ser Invisível, ainda não tinha estreado o Percy Jackson, assim, ele ainda não era famoso, sabe, de certa forma. Não, e Percy Jackson não é Harry Potter, né, gente? Por favor, também. Né? Exato. Vamos devagar aí. Não, tem isso também. Né? Vocês que não comecem a falar mal de Percy Jackson nesse programa, hein? Só que me faltava. E como eu sei que esse foi um lapso do Rodrigo, um erro momentâneo, eu vou até corrigir a frase dele, peraí. Harry Potter não é Percy Jackson, né, gente? Mas posso fazer aqui um adendo aqui, acho que é importante? Por favor. Talvez as pessoas estranhem a escolha desse filme no nosso podcast. E eu acho assim, eu torci pra que ele vencesse, vou ser bem franco. Porque assim, nós estamos escolhendo filmes que, longe da gente querer dizer que são os melhores filmes da década, não é isso. Mas a gente acha que são os filmes, talvez os que a gente acha mais importante, ou os que a gente acha muito importante pra década. Sei lá. Muito importante é bom. Muito importante. Que de certa forma marcou a gente, né? Que marcou a gente, que marcou, sei lá, marcou o período que foi lançado, marcou a década em si. E, cara, sinceramente, As Vantagens de Ser Invisível tinha que estar nessa lista, porque eu não vi, fazendo pesquisa, lembrando dele na época, filme que se comunique tão bem com os jovens. Ele é o filme que melhor fala com o jovem, e isso é impressionante, não tem outro na década, cara. Assim. Não, eu concordo com isso que o Rodrigo falou antes da sinopse, até queria trazer isso, complementar isso, né? Eu tava pensando até, quando eu tava revendo o filme hoje, que de certa forma, esse filme é pro que, de repente, foi na década de 80, pra aquela geração ali da década de 80, o Clube dos Cinco, sabe? O Clube dos Cinco foi um filme... Breakfast Club. Tem até a crítica retrô lá no Acabou de Acabar, quem quiser dar uma olhada lá. Sim. Mas, assim, foi um filme que tratou o adolescente de uma forma séria, de uma forma... Não era uma comedinha boba, não era menosprezando... Cara, de uma forma honesta, respeitosa. De uma forma honesta, exatamente, como se fosse... Tratou ele como adulto, né? Como quem tá passando por problemas de adulto, né? A gente tinha essa divisão no cinema antigamente. Antigamente, na verdade, se dividia em filme de adulto e filme infantil. Era essa divisão mais tradicional. Aí começou ali na década de 60, 70, surgiu o filme de adolescente. E
aí, esse público adolescente começou a ser tratado ali como uma espécie de adulto café com leite, sabe? Nunca tocavam em um assunto ou outro que não era trazido na pauta dos filmes infantis, mas nunca era aprofundado. Porque aprofundar era só nos filmes para adulto. O adolescente ainda não tá pronto pra pensar muito sobre esses temas, né? O Clube dos Cinco foi um dos primeiros filmes, assim, que, pelo menos em larga escala, tratou os adolescentes como adulto, tratou os dramas dele como dramas sérios, né? E, enfim, influenciou boa parte dessa geração. E é uma influência pra esse filme também, tá? O diretor já disse. Exatamente. Isso caiu no esquecimento, né? De certa forma. O Clube dos Cinco, né? Começou, dos anos 80, ele começou a ser... O formato dele parodiado até, sabe? E surgiu os estereótipos de o nerd, a patricinha, o playboy, o rebelde, né? E isso foi tão repetido que começou a virar clichê em filmes que eram caricaturas do drama desse filme inicialmente, sabe? E isso se perdeu ao longo da década de 90, dos anos 2000. E aí, pra mim, Vantagem de Ser Invisível, 2012, foi um filme que trouxe esse resgate de tratar problemas de adolescente, mas de forma adulta, como se estivesse falando com adultos, né? Ou fazendo um filme pra adultos consumirem. Cara, eu acho que é isso. É você tratar de fato o seu público, principalmente o tema que ele tá tratando, com respeito, né? E aí tá o detalhe da parada, porque ele tá falando ali sobre sofrimento, sobre transformações, né? E o primeiro ponto é esse, ele não tá julgando o valor ou o tamanho do sofrimento. Não interessa se o sofrimento vem quando você é adolescente ou pré-adolescente ou quando você é adulto. Não existe sofrimento maior ou menor. Não é um mais valoroso que o outro, ou então, né, mais doloroso que o outro. Cara, se dói, dói. E o filme respeita muito esse processo de transformação do adolescente, né? Cara, isso é muito interessante. Tanto é, eu tava fazendo a pesquisa e me veio claramente o seguinte. É um filme mais antigo, de 2012, então ele não foi contemplado por muitos canais, né, no YouTube, né, que foram criados depois. O próprio acabou de acabar, surgiu em 2013. Exatamente, né? Então, assim, ele não foi muito resgatado no YouTube. Só que quem resgatou foram os jovens, falando do livro, falando do filme. Então, assim, você não vê grandes canais de cinema falando sobre o filme, mas você vê jovens que não necessariamente falam de cinema falando do filme. E falando de uma forma séria, profunda, debatendo os temas que o filme propõe. Cara, muito interessante, muito legal. Acho que você tocou no ponto principal aí, do porquê disso. Ele não julga, não tá preocupado em julgar nenhum tipo de estereótipo. Isso tanto no livro quanto no filme. Esse não julgamento, mesmo sendo um filme de 2012, ele se comunica muito melhor com os jovens da atualidade, que não tem muito essa questão do julgamento mesmo, né? Que passam por esses problemas. Foi até curioso que eu tava dando uma aula sobre isso hoje, né? Tribos urbanas, entre aspas, tá? Pra comunicar melhor pro pessoal. E movimentos, né? Movimentos urbanos, né? O movimento negro, o movimento LGBTQ e a mais, e enfim, outros movimentos. E é interessante como os exemplos que os alunos colocam são sempre exemplos mais da atualidade, né? Esse filme, ele mesmo tá lá em 2012, acho que ele conversa muito com os adolescentes que estão ouvindo a gente agora e que não ouviram esse filme ainda. Cara, ele vai se comunicar com você também, como se comunicou com nós quatro aqui. É incrível. Pô, o Daniel foi uma parada muito legal, que assim, a gente tá vivendo um momento de transformação que talvez o grupo mais atingido sejam realmente os adolescentes. Eles estão envelhecendo num processo de transformação por meio da tecnologia. É tão assustadora, tão veloz. E sei lá, eu, por exemplo, às vezes falo que pra mim a criação da internet e todas essas mudanças é tão importante quanto, sei lá, a escrita, saca? É uma mudança muito radical, que vai na raiz. E quem tá realmente se levando nos ombros esse processo são os jovens, cara, porque eles nasceram já com a internet. Então é uma galera, assim, eu tenho uma amiga de 21 anos que ela fala pra mim sobre esses temas que o Daniel falou, como racismo, preconceito, sobre tudo, com uma profundidade muito maior que eu poderia ter. O que a gente tinha com essa idade, né? Pô, nem passava. Pô, aí não tem comparação. Não tem comparação. Eles vivenciam isso de outra maneira, cara. É impressionante. E, cara, não é só questão de ter o excesso de informação, é a sede por entender o que ela é, quem é o outro, que momento é esse, uma sede por entender. Eu acho que esse filme tem isso, é a sede de entender o jovem, de representá-los. E tem uma outra, só pra terminar, Fábio, que eu sei que tu já tá nervoso. Não tô nervoso não. Pode ser. Concordando com o que o Rodrigo falou, ele tem uma sede por entender, mas não necessariamente colocar estereótipos ou rotular. Tags, né? Eles não precisam da tag como nós precisávamos, né? A nossa geração classifica as coisas em gavetas. Eles não têm essa necessidade. Até porque isso diz muito sobre a internet, né? Basta uma procura que você acha, independente onde a gaveta esteja, né? Então eles estão acostumados, talvez, com uma outra forma de indexação de informação, cara. Então eles não precisam classificar. Perfeito, Daniel. Eu concordo com isso que o Daniel falou e é muito interessante. Eu acho que a gente pegou, nós fomos, de repente, os últimos ali dessa geração antiga, né? Que viveu, assim, até os 15 anos, 10, 15 anos de idade, sem internet, né? Eu só fui ter um smartphone com 25 anos de idade, mais ou menos. E sobre essa questão da fluidez, né? De pensamento, da fluidez. Nós somos uma geração que a gente gosta, de repente, por uma escassez até de acesso à informação, de guardar, catalogar, arquivar e separar em caixas, em bloquinho. Tô vendo aí atrás do Daniel, tem um monte de livro. Eu sei que tem DVD, provavelmente aí também. Eu tenho um monte de DVD aqui. Eu não sei pra que eu tenho, que eu não uso, não vejo por aí. Eu tenho um DVD inteiro ali de Sopranos, né? Que eu já tinha visto. Vou guardar porque pode ser que eu reveja. Saiu no HBO Max, eu revendo agora. Mas assim, como a gente não tinha, a gente tinha uma certa escassez, que o filme até não trata sobre isso, né? Mas a gente vê isso, né, no filme dos anos 90. Tem essa escassez de acesso à informação. A gente fica assim, pô, não sei quando eu vou poder ouvir de novo aquela música. Não sei quando eu vou poder ver de novo aquele filme. Então é melhor guardar, arquivar, e aquilo fica sedimentado
instalado fisicamente na nossa casa e fica, de certa forma, acho que sedimentado na nossa mente também. A gente cataloga coisas. Claro. Eu, quando criei o canal, acabei de acabar, eu gosto de catalogar os filmes, catalogar as críticas. Pra quê? Sabe assim, hoje em dia é tudo mais fluido. Tem o TikTok, sabe, que o pessoal não quer saber, de uma parada que você postou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, essa coisa. Há 2 horas atrás já foi. Há 2 horas atrás, tem uma fluidez maior. E essa fluidez, proporcionada por essa abundância de informação, sabe, eu acho que facilita, de repente, como o Daniel falou muito bem, a indexação da memória do pensamento do jovem atual, de forma que ele para também de separar as coisas que ele vê por caixinha, que ele catalogar como se vivesse numa grande locadora, como a gente, né, cresceu, mais ou menos, sabe? Então, assim, ele não tem mais essa preocupação, ele só vive o dia. E aí, o que você é? Eu sou eu vivendo hoje, amanhã eu sou outra coisa, depois da manhã outra coisa. E, Gabriel, olha só, quando a gente tem essa busca, né, de gerações antigas, de deixar tudo dentro das caixinhas catalogadas e tal, a gente tinha muito isso, a gente sabe disso, principalmente nossos pais, avós. Você nasce numa caixinha e você nem sabe que existem outras caixinhas. Sim, então, tipo, claro. você vive na sua caixinha, velho. Então você toca a tua vida dentro da sua caixinha. Hoje em dia, um jovem, com esse excesso de informação, ele sabe que existem muitas caixinhas e ele começa a questionar por que eu tenho que estar nesta caixinha. E eu tô falando sobre tudo, de profissão a tudo. E isso vai gerar o quê? Ansiedade, porque ele tem milhões de escolhas pra fazer, tempo como de todo mundo, ele tá sempre correndo contra milhões de opções e milhões de escolhas. Cara, óbvio que vai gerar ansiedade, depressão, angústia. E aí vem uma galera falar que é a geração mimimi. Porra, meu irmão, eles estão levando nas costas a parada mais difícil, a transformação mais intensa dos últimos 100 anos. Não, realmente. E sabe uma coisa que tu falou que me deixou pensativo, Rodrigo? Eu tô pensando nisso até agora. Você comentou que eles costumam ser mais profundos quando falam sobre diversos assuntos, né, no nosso cotidiano. No mínimo mais complexos, né? E eu acho isso interessante porque isso me remete logo à ideia da informação estar tão disponível que ele não precisa gravar, sabe? Então, a necessidade de você, que a gente tinha de gravar a informação porque a gente não tinha como acessá-la, faz com que a gente, de repente, não conseguisse aprofundar tanto nos temas, porque a necessidade de gravar, decorar era muito grande. E hoje em dia não existe mais essa necessidade, né? Então, a gente consegue... É verdade. Hoje em dia o exercício da reflexão é mais importante que o da memória, né? Hoje em dia você não precisa gravar nada. Você pega o celular, no mesmo instante, qual a data de tal coisa. É muito mais uma reflexão até do ponto de vista do ensino mesmo, cara. Assim, a gente tá passando por uma discussão muito grande. Vamos pegar um exemplo. Sua mãe, seu pai, seus avós tiveram que descobrir ou saber, em determinado momento, os afluentes da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas. Pra que eu vou ensinar pra uma criança os afluentes da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas? É muito mais interessante ele saber o que é um afluente, ponto, sabe? E ele aplicar esse conceito. E o jovem de hoje ainda tem uma extrapolação com relação a isso. Ele não tá preocupado muito com o conceito, cara. Ele tá muito preocupado com a aplicação. Se ele precisar revisitar o conceito, ele vai buscar o conceito lá. Ele sabe onde o conceito tá. Então é muito isso. E isso gera o que o Rodrigo acabou de colocar aí. Essas milhões de opções, essa praticidade, essa agilidade, e ele tem que decidir tudo o tempo todo de maneira prática e ágil. E aí a ansiedade aparece. Enfim, sinopse. Vamos lá pra gente falar do filme, porque realmente falar do jovem é importante, mas falar do filme também. O jovem tem que acabar. O jovem no Brasil não é levado a sério. Sinopse simples, hein? Charlie é um estudante introvertido em busca de fazer novos amigos, enquanto carrega consigo o peso de seu melhor amigo ter cometido A suicídio. gente vai descobrir que não é só esse peso. Mas tudo bem. Tudo bem. Em termos de sinopse seria isso, e aí já começam assuntos muito sérios, né, que a gente vai debater nesse filme, né, que, por exemplo, é a questão da depressão, do suicídio. São temas muito sérios a serem debatidos, precisam de bastante responsabilidade. Realmente, assim. Aí você vê a questão mesmo de geração, né? Eu acabei aprendendo muito na pesquisa que eu fiz em relação a esse filme. Eu vi vários vídeos, uma galera nova falando sobre o filme, falando sobre o livro, e é interessante como a grande maioria desses jovens, principalmente aqueles que se identificam muito com o Charlie, por conta dos seus transtornos ou dos seus traumas e tal, eles dizem que esse filme, a formatação dele, acaba podendo gerar muitos gatilhos, por falar sobre suicídio, sobre violência, sobre assédio, abuso, principalmente. Cara, e engraçado, porque eu não tinha me atentado a isso, de forma nenhuma. Quando eu vejo os vídeos, eu falo, cara, pode crer, né? E eu achei muito interessante que um rapaz, ele falou isso, ele falou, olha, eu tava com muito receio de ver esse filme, porque eu já tinha visto filmes semelhantes na minha cabeça e que me geraram muita angústia, porque ele tem depressão, ele tem ansiedade, né? Ele falou, cara, pra mim foi muito angustiante, foi muito difícil assistir alguns filmes, eu tava com medo de que esse filme me gerasse muitos gatilhos. E ele disse que ao longo do filme, sim, gerou pra ele muito desconforto em alguns momentos, obviamente quando toca nesses assuntos mais delicados, mais profundos, mas ele disse que o final do filme pra ele foi um sopro de esperança, naquele momento que ele percebeu que ele poderia, talvez como Charlie, passar por esse sofrimento, superar esse sofrimento, claro, com ajuda, ele poderia passar por isso, superar isso, né? Cara, eu fiquei muito ligado e reflexivo por dias, assim, depois de ter visto esses vídeos no YouTube, né, falando sobre esse filme. A ressalva que eu ia fazer era justamente essa, assim, nós aqui estamos abordando uma obra cinematográfica que toca num assunto muito delicado, como eu tava falando aqui antes da gravação, é o assunto mais complicado, na minha opinião, que a gente já abordou aqui, e nós não somos psicólogos, nós não temos essa formação, e existe, como o Rodrigo falou, uma série de gatilhos ao longo desse filme que pessoas sensíveis a
tais sistemas podem se sentir incomodadas. Existe um centro de valorização da vida, o telefone é 188, ele é gratuito aqui no Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas certamente você consegue conversar com alguém capacitado sobre um problema que você esteja passando por telefone. Então, assim, a gente precisa botar essa vírgula aqui, esse parêntese, porque eu acho que é importante a gente falar desse assunto e não direcionar uma pessoa que possa estar passando por um problema e escutar esse problema aqui conosco. A gente precisa dar um encaminhamento para ela, o mínimo que seja. Então, fica aqui, o do Rio de Janeiro é 188, um atendimento gratuito. Procure saber em outros estados, você vai conseguir ser ouvido. Eu acho legal mencionar também que existe um site, né? Então, se você por acaso precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, basta acessar cvv.org.br, né? CVV de Centro de Valorização da Vida. Então, pelo que eu posso ver aqui, é um serviço nacional, eles atendem o Brasil inteiro, tem chat, tem ligação, tem e-mail, também tem uma questão de localização de endereços, né? Para que você faça visitas físicas, né? Presenciais a esse grupo de apoio. Então, achei por bem invadir o podcast aqui uma terceira vez para deixar o site. Eu vou repetir o site: cvv.org.br, tá bom? Centro de Valorização à Vida. Boa, Daniel. Perfeito, feita essa reflexão, vamos entrar no filme. Gabriel, você quer falar sobre essa cena inicial? Você tem alguma interpretação sobre essa cena inicial do filme? Tem sim, a cena inicial, na verdade, são créditos, o casting do filme, o elenco, o título e tal, vai mostrando ali um túnel, né? Posteriormente a gente vai ver que é um túnel que, né, os personagens gostam de passar. Os personagens não, uma personagem específica, né? Depois do protagonista, gosta de passar com os braços abertos, com uma sensação de liberdade, como se estivesse voando, planando ali por dentro ali daquele túnel. O filme começa mostrando esse túnel e, pra mim, a própria escolha de começar por um túnel já é por si extremamente representativo, porque o túnel nada mais é, né, do que algo que leva você do ponto A pro ponto B. É algo transitório, algo de passagem. Exato. E o filme é isso, né? A adolescência, os dramas que ele tá vivendo. Você atravessa, né? Exatamente, é uma passagem, né? É um momento ali que ele tá passando. Ele começa o filme falando isso, né? Tô entrando no ensino médio agora, faltam 1.365 dias, né? Pra acabar. Ou seja, ele sabe que é um túnel, é uma passagem, né? E no final daquele túnel ele vai ver novamente a luz, né? Vai conseguir sair dali. Ele fica contando os dias. O filme mostra ele dentro desse túnel, esse período da vida dele que ele tá dentro desse túnel, ele contando os dias, alguns amigos já na frente do túnel saindo, né? Ele contando os dias pra poder sair desse túnel. Não sei se vocês repararam, provavelmente sim, os takes mostrando o túnel são sempre olhando o túnel pra trás, como se ele estivesse vendo o túnel passar. Ele não tá olhando pra frente, ele tá olhando pelo que passou. Parece que ele tá olhando pro passado, né? E aí até essa cena vai fazer um eco. Uma relação direta com o Charlie, né, cara? Que ele tá preso no passado e em tudo que ele sofreu, né? Isso. O passado dele que não tá resolvido, ele não tá conseguindo olhar pra frente, viu a saída do túnel. Sim. Ele tá olhando só pro passado, né? Sim, perfeito. E tem um detalhe também, né? Toda a letra que aparece dos créditos do filme é em letra serifada, parecendo uma máquina de escrever. Já conversa com o personagem principal que ele vai querer se tornar um escritor ao longo do filme, né? Que é algo muito importante, né? E sabe que é engraçado tu ver, né? O diretor, né, o Steven Chbosky, ele faz uma parada teoricamente óbvia, né? Que é você usar um túnel pra você sinalizar o transitório, né? A transformação, mas funciona muito bem. É o simples assertivo, né, cara? Simples e assertivo, né? Perfeito. E aí o filme, logo em sequência, começa apresentando o seu protagonista, né? Ele escrevendo ali uma carta, né? E é interessante que o próprio protagonista, ele tá com uma certa dificuldade de se identificar, né? Ele não sabe quem ele é, quem ele pretende ser, ele não consegue se enxergar direito. E até o próprio título do filme sugere essa invisibilidade, né? Enfim, social. Mas é interessante que o filme escolhe por não começar mostrando o protagonista. Mostra primeiro o reflexo dele no vidro, Sim. sabe? No vidro da janela. Começa mostrando por ali, depois mostra ele de costas, não mostra a cara dele, né? Enquanto ele tá narrando, você vê ele de costas, ele real de costas, e ele de frente, o reflexo dele só. Verdade. E aí, só na linha que ele vai falar assim, eu sou, eu não sei quem eu sou, tô passando por um momento complicado, não sei o que, quero melhorar, não sei o que, não sei o que. E aí, quando ele fala a frase assim, eu acho que eu sou só uma pessoa esquisita. Nessa frase que ele se define, aí a câmera mostra ele. Eu acho que eu sou essa pessoa esquisita. E aí depois ele volta a fazer reflexões, aí volta pra aquele enquadramento ali, mostrando a janela, e ele de costas, sabe? Então, é um detalhe ali de direção sutil, né, cara? Mas que é bacana essa delicadeza, né? Pô, maneiríssimo, cara. Tipo assim, no momento que o Charlie se define, o filme fala, beleza, você é isso? Partimos então disso. Vou mostrar agora ele, essa cara dele, pronto. Agora Muito volta bom. a pensar. E aqui já começa uma diferença grande pro livro em si, né? O livro são muitas cartas, mas é um romance epistolar. São as cartas que o Charlie faz, você lê as cartas dele. E no filme, apesar das cartas estarem presentes, elas não são o fio condutor, né? A gente não acompanha a carta, mas elas estão presentes lá, né? Uma adaptação que já é um avanço aí do ponto de vista de ser o próprio escritor do livro, é o roteirista, é o diretor. Ele faz uma transição aí pra uma outra mídia, ao meu ver, bastante interessante pra simplifica o filme, né? Tem horas que é a carta, tem horas que é simplesmente uma narração do personagem principal. Eu gosto, cara. Eu acho que quando ele trabalha a carta, e aí, obviamente, ele trabalhando uma narração, né? Porque uma carta no filme não deixa de ser sempre uma narração, ele consegue dar esse tom
mais íntimo, a gente se sente mais íntimo do Charlie, né? Porque a gente tá lendo ou recebendo algo que só nós poderíamos ler e receber. Acho que no livro as cartas são endereçadas para o leitor. São a um amigo que não tem nome, só chama de amigo. E que bem ou mal você vai ocupar esse lugar, porque você tá lendo as cartas, né? Então eu acho que gera intimidade com o protagonista, que é muito importante, mas também gera, vamos dizer assim, acompanhar esse fluxo de pensamento e a maneira como ele enxerga tudo, já que ele é tão calado, já que ele guarda tanta coisa pra ele e ele se isola muito. Ao longo do filme ele fica vários momentos isolado, principalmente no início do filme. Então é um momento da gente poder vasculhar um pouco a mente dele. Claro, vamos dizer assim, mastigada, interpretada por ele mesmo. Então ele se acha um estranho, como disse o Gabriel, né? E a gente acaba recebendo isso pela leitura dele, pela visão dele, né? Mas é bem interessante, eu gostei dessa narração. Complementando isso que o Rodrigo falou, né? O Rodrigo falou desse fluxo de pensamento. Um dos livros que ele lê ali, né? Ele é um leitor voraz, né? Voraz. Um dos livros é o On the Road, né? Na estrada, que é justamente um fluxo de pensamento ali de uma viagem, né? De carro, né? Então também traz esse paralelo. O filme é essa viagem, essa passagem de túnel é narrado por um fluxo de pensamento do protagonista. Uma coisa que me marcou muito nesse início do filme é a trilha sonora. Começa tocando uma musiquinha que parece... É uma banda chamada The Samples, né? Mas lembra um pouco um rock country, assim, uma coisa meio... rockzinho meio country, né? Bem leve. E, cara, eu acho que esse filme, ele trabalha muito bem um sentimento de nostalgia. Por mais estranho que isso seja, porque a gente tá falando de um filme que se passa na década de 90. Pra gente, essa nostalgia pode vir diretamente, mas é um filme que, como o Rodrigo fala, também ele se conecta muito fácil com o jovem de hoje em dia, que não viveu a década de 90. Mas existe um movimento todo do jovem de hoje em dia tentar reprisar a década de 90. Resgatar, né? Viver a década de 90, né? O pessoal até chama isso de nostalgia, alguma coisa que é nova, mas ela é nostálgica ao mesmo tempo, né? Será que a década de 90 vai ser pra essa geração nova o que foi pra gente a década de 70? De repente né? Talvez seja isso. Aquela aí. coisa que a gente queria ter vivido, A né? gente tinha essa nostalgia, década de 70, caraca, revolução cultural foda, porra, os vinil. Isso me lembra logo Meia-Noite em Paris, né? A gente quer sempre viver uma época errada. Não, e teve um lance também de uma geração, sei lá, a galera que tava ali jovem no início dos anos 2000, próximo de 2010 também, rolou uma nostalgia da década de 80, que foi uma parada assim, tudo era produzido na década de 80. Festa Plock. Festa Plock. Aí você tem até pouco tempo, você tem, por exemplo, séries Netflix na década de 80, ambientada na década de 80. O Stranger Things, né? Isso. Pô, exatamente. Existe todo esse movimento, né? E, cara, a primeira coisa que... trilha sonora é muito forte, né? Desse filme. Então, a primeira coisa que dá vontade é de criar uma playlist do filme. Eu até criei. Nossa, sem sacanagem, eu criei. Já tem, mas né? eu não achei uma playlist com todas as músicas lá do filme. Em fita, tem que ser em fita. Eu criei a minha própria. Criei no Spotify, posso até deixar o link. Compartilha com a galera para aí, quem ó. quiser, né? É lindo demais, é lindo demais. Vou anexar no podcast. Mas isso lembra muito como a galera fazia na época, né? Assim, porque eles não tinham acesso à informação como a gente tem hoje. Não tinha, E aí né? uma música que você escuta no rádio, se você não sabe qual é, você vai gravar no toca-fita e vai ouvir ela inúmeras vezes até saber se você gosta, se você não gosta, Exatamente. sabe? Isso era uma coisa... Eu lembro de gravar a fita. Porra, como gravei fita, cara? Que isso? Eu também, né, cara? Sim, eu lembro de ouvir música no rádio, e aí qual o nome dessa música? Tem que ficar esperando acabar o bloco inteiro de música pra ver se o narrador fala. O cara dizer. Né? Se o cara disser. Se o cara disser. Pô, o filme fala sobre isso, né? O filme fala sobre isso. Eles passam o filme inteiro tentando descobrir qual é a maldita música que eles ouviram no túnel. Sim. Pô, e nessa hora eu falei, nossa, eu fazia isso. Exatamente. E aí, cara, isso me lembra um pouco o movimento que fez o filme Guardiões da Galáxia, né? Porque meio que é uma playlist marcando o filme. Então eu faço um paralelo entre esses dois filmes, entre essa ideia de, tipo, ter uma playlist muito forte que marca o filme. Eu acho que esse filme também, ele usa isso muito bem no roteiro. E como a gente tava falando, né? É uma época que você tinha que pesquisar pela música, né? Eu acho que essa nostalgia no filme, pelo menos pra mim, ela não passa só pela trilha sonora. Também é pela, fotografia, né? Porque, cara, me lembra muito a década de 90. Até porque ele filma, como eu tava discutindo em off com o Rodrigo, né? Ele não usa muita luz incidente. Então, isso faz com que você tenha uma granularidade na película, né, Sim. Rodrigo? Sim, eu tava falando isso com o Fábio também, que na hora que eu vi o filme revendo hoje, né, eu tomei um susto. Eu fiquei, a imagem tá meio ruim aqui, tá, da TV e tal. Aí eu até pesquisei, esse filme é um filme independente, será que é um filme de baixo orçamento? Até o orçamento dele não é tão grande, é um filme de 10 milhões. Mas, conversando com o Fábio em off, de repente, realmente isso é intencional. É pra passar, de repente, uma fita amadora gravada nos anos 90. Sabe, quando você vai gravar, e aí você vai rever suas recordações dos anos 90. Parece um pouco cru, né? Eu Parece acho. um pouco realista demais o filme. Eu acho que a filmagem é muito levada pra uma linha mais documental em alguns momentos, né? Handcam, a iluminação baixa, porque eles não usam muito a iluminação artificial, granula pra caramba. Granula demais. A cena, por exemplo, do Natal, dele presenteando as pessoas, que é no porão, sei lá, no sótão, sei lá onde é que é, um lugar absolutamente fechado e escuro. Nossa senhora, cara. Granula demais, né? Então, mas dá a sensação total de que parece que foi um dos amigos deles que filmou essa parada, sacou? Você tá sempre ali na perspectiva de um
deles, né? Nós somos os câmeras, sabe, do grupo. Essa transição, né, de repente do áudio da literatura pro audiovisual. O livro, como o Daniel falou, você andar de cartas que ele escreveu pra uma pessoa do passado. Agora ele estaria, ao longo do filme, tá escrevendo também um diário. É como se ele tivesse mais velho, a gente, revisitando aquele diário, aquelas cartas dos anos 90. Isso é muito nostálgico, Isso né? é muito nostálgico. Isso funciona pra literatura. A gente relê as cartas que escreveu nos anos 90. Como é um filme, a gente tá revendo as fitas que ele filmou nos anos 90. Fitas de recordação, como se fosse isso. Como se fosse. Isso é incrível pra mim no filme, né? Essa ideia de tipo, pô, fazer um resgate. Me sinto muito na década de 90. E esse filme mexe muito comigo. Mas tem uma única cena que acontece uma coisa que parece real. E chama muita atenção pra mim. Não sei se vocês perceberam, ou se vocês tiveram a mesma impressão que eu, né? Que é no momento que a gente conhece o personagem da Sam, que é interpretado pela Emma Watson. Emma Watson. Cara, se você reparar nessa cena, o Charlie e o Patrick, eles estão sentados assistindo um jogo de futebol americano, né? E tem uma luz que vem da direita da cena, assim, tá? Você tá vendo os dois de frente, tem uma luz que vem da direita. É um holofote, né? Um holofote, exatamente, do estádio. Mas na hora que ela aparece, ela é filmada de baixo pra cima, né? E você vê o refletor do estádio nas costas dela, muito claramente. E a primeira coisa que você espera quando você vê um negócio desse é que ela esteja escura. Mas ela tá com a cara super iluminada, sabe? E com uma aura de luz, né? Ela tá iluminada e com uma aura de luz. Uma aura ainda. de luz, né? Cara, ela parece ter uma iluminação própria, né, cara? E é lindo demais. Sim. Então, eu acho que esse diretor, assim, cara, por mais que ele esteja filmando de forma crua, esteja filmando de forma sensível, sabe? Mas crua, cara, ele consegue ter essas nuances de fazer, cara, um negócio que brilha os seus olhos, sabe? A primeira vez que você encontra a Sam é de apaixonar. Claro, né? O Charlie se apaixonou, né? Ali, É né? incrível. Essa cena vai estar lá no Instagram, né, Daniel? Vai estar no Instagram. Vai, Rodrigo? Vai. Então vai. Tem muito do autor no personagem do Charlie, né? Então passar pro filme, ele conseguir passar pra gente essa sensação de como é que é a Sam para o Charlie, faz parte do sucesso, né? Se a gente não conseguisse enxergar na Sam essa persona carismática, né? Iluminada, encantadora, né? Apaixonante, Quase né? um imã, né? Apaixonante. A gente não ia comprar esse filme, cara. Não ia. Olha a delicadeza desse diretor. Que nem a gente falou aqui, ele tava trazendo as imagens de certa forma granulada, um pouco mais escura, como se fosse uma fita gravada nos anos 90 que a gente tá recordando, que o próprio protagonista, né, de repente mais velho, adulto, tá revisitando, o próprio diretor tá revisitando, mas existe algo também, nossa memória é muito ligada às emoções, né? Aquilo que a gente grava na nossa mente tá diretamente relacionado às emoções. Quanto mais emoção algo lhe desperta, mais vivo aquilo fica na nossa memória. E aí, aquela imagem da Sam, como é algo que emociona muito ele, é algo que mexeu muito com as emoções dele, quando ela é apresentada, ela, diferentemente de todo o restante do filme, ela vem com uma nitidez gigante, sabe? Porque quando você vai revendo, lembrando as memórias, às vezes quando os sentimentos voltam, como se fosse ontem, como se tivesse acontecido no presente, sabe? Então, a delicadeza dele, a elegância dele, pra retratar essa fluidez dos sentimentos. Gabriel, tu tocou numa parada que, assim, o próprio diretor, ele falou, né? Tem entrevistas dele, ele dizendo que, por exemplo, que é um projeto absolutamente pessoal e que pra ele fazer esse filme foi um processo tal qual o Charlie escrever. Foi a maneira dele passar por certas questões. Ele não é literalmente o personagem do Charlie, mas tem muito dele no Charlie. Ele disse exatamente o que você falou, assim. Ele falou, cara, eu tô com esses personagens na minha cabeça há 10 anos, há 12 anos. Eu revejo essas cenas na minha cabeça antes desse filme acontecer o tempo todo. Então, assim, foi um processo de eu colocar eles pra fora. Então, assim, eu imagino que deve ser absolutamente prazeroso pro cara que é transmídia, né? Que escreveu o livro, que passou isso. Pô, cara, ele tá revisitando isso e ele consegue. Ele conseguiu transbordar o filme com a emoção que tem nele, assim, isso é incrível. Isso gera o clássico, né, cara? Porque você vê como é que pode. Esse filme tem muito sentimento, mas é um filme que, se você coloca no papel, assim, sabe, pensar assim, pô, qual filme que marca uma década, sabe? Não é As Vantagens de Ser Invisível. Mas, cara, ele tem tanto sentimento, transborda tanto sentimento desse roteirista, escritor, diretor, cara, que é incrível. Realmente, ele mexe muito comigo. É o culto instantâneo. Culto instantâneo, certamente. Tem um detalhezinho com relação à fotografia que é bem simples, assim, mas que permeia o filme inteiro. E é basicamente no início do filme, quando o Charlie tá se sentindo sozinho, o enquadramento mostra ele sempre sozinho mesmo, tá? Ele tá sempre no canto, por mais que ele preencha o quadro, ele tá sempre sozinho. Quando a gente entra na relação dele com a Sam e com o Patrick, os takes sempre mostram eles juntos. Até mesmo, por exemplo, quando ele tá olhando pra Sam, a cena, por exemplo, da entrega dos presentes, ele não vê só a Sam. O enquadramento sempre coloca o pedaço de um personagem, o ombro
ombro do outro. Então, a sensação ali de grupo, de pertencimento, né, de acolhimento, fica explícita. E isso vai se afastar novamente quando ele se afasta do grupo, né? É um recurso simples, muito simples, mas que funciona, efetivo. Isso que o Daniel falou, e é importante vocês repararem isso, não só nesse filme, mas em vários outros. Isso é uma espécie de uma linguagem universal ali do cinema, muito usado, que é de, né, as pessoas, quando estão em entendimento, elas aparecem na mesma cena, ao mesmo tempo, no mesmo frame, enquadrando as duas ao mesmo tempo. Quando elas estão, normalmente, em conflito, né, mostra um depois o outro, mostra em quadros separados. Sabe, diretores que têm habilidade para fazer isso, filmes e séries que têm habilidade para fazer isso, usam isso constantemente. Eu tava revendo uma cena de Mad Men, por exemplo, que é uma série brilhante, que também usa linguagem cinematográfica. Mad Men faz isso. Mostra, tá o marido com a esposa conversando, eles estão bem, tá os dois no mesmo enquadramento. Quando eles começam a brigar, começa a mostrar um, depois o outro, um depois o outro, um depois o outro. Quando eles se acertam, aí volta a mostrar os dois no mesmo enquadramento. Eles gostam muito de fazer também, pra você, quando você tá mostrando algum tipo de rompimento, algum tipo de divergência entre um casal, entre dois personagens, é colocar entre eles alguma pilastra, né, alguma marca, alguma linha, né, alguma divisória, né. Ou então um deles literalmente saindo de cena, saindo do enquadramento, sabe? Sim. Ativamente saindo do enquadramento. Um bom filme, uma boa série, isso que me falou não é da minha cabeça não, foi o Mario Abad. Anos atrás ele falou... tô plagiando isso aí. Pra não deixar de acreditar, né? De acreditar, a É a fonte. assinatura do Mario Abad. O Mario Abad que me falou uma vez, cara. Pô, Gabriel, um bom filme, cara, você pode colocar ele no mudo e você vai conseguir entender o que tá acontecendo pelo mise-en-scène, pelo movimento de cena e enquadramento do diretor. Ah, que maneiro. Pô, Faz sentido. Mario Abad. Quando o Charlie, ele é, entre aspas, expulso do grupo, né? E ele é conduzido pelo Patrick, o Patrick coloca ele dentro do carro. Ele fecha a porta do carro, né? Estabelecendo aí um limite agora entre os dois, e o Charlie some do quadro. Fica só o Patrick com a porta fechada. Exatamente. Você vê que é o diretor, e é muito louco, né? Porque assim, o diretor também é o roteirista e o cara que escreveu o livro. É muito incomum. Ele conhece. Exatamente, um escritor que tem essa fineza na hora de dirigir, né? Normalmente o cara que sai da escrita pra direção, ele tende a ser muito verborrágico, tende a querer falar mais do que mostrar, né, cara? E ele mostrou uma habilidade tão grande, né, na escrita quanto na direção, cara. Então isso é muito incomum. Parabéns pro menino. Mas será que ele é o diretor de fotografia também? Não, deve ser. Não, acho que ele não é diretor de fotografia, não. Eu tinha pesquisado, né? Não. Pois é, não. Ele teve uma ajuda. Claro. Não, mas por exemplo, essa questão de fechar a porta do carro, sabe? Isso é do diretor, sabe? Não, claro. É uma elegância do diretor. Sim, não é uma coisa que você sim. espera de um roteirista ou de um escritor de livro. Ter essa delicadeza visual. Vocês falaram sobre como esse projeto é pessoal, né, pra esse diretor. E eu acho, por ser tão pessoal esse projeto, ele carrega esse filme com emoção, com coisas que são muito profundas dele e que ele vai conseguir passar meio que naturalmente, assim, né? A gente percebe isso, né? Óbvio, assim, eu, por exemplo, me identifico com vários traços do Charlie, né? Quando eu era moleque, eu era muito tímido, extremamente introspectivo, muito mesmo. Isso afetou a minha infância pra caramba, né? Eu lembro que eu não ia pra excursão de escola porque eu tinha vergonha. A possibilidade, talvez, de ser o zoado da parada, e eu deixei de ir em várias excursões. Afetou muito. E é interessante eu perceber o quanto ele consegue, em algumas cenas, fazer com que realmente seja verdadeira aquela timidez, né, do Charlie, né? A cena é perfeita, você se reconhece ali. Por exemplo, quando o Charlie, ele tá lutando com a timidez dele, com a vergonha dele pra se aproximar da pista de dança, pra ele finalmente dançar e brincar com a Sam e com o Patrick. Quando o professor faz as perguntas pra ele sabe todas as respostas, ele faz perguntas na sala, ele sabe todas as respostas, mas ele não consegue falar. O que eu acho que o grande sacada do diretor é que ele consegue escolher cenas que vão representar muito bem essa vergonha. Quais são os momentos que aquilo ali te pega tanto, né? Tipo, e são momentos simples, assim, como esse momento da dança, como na sala de aula, que é um terror total, né? Por exemplo, ele no jogo de futebol, que ele tá com um cachorro quente e tal. Cara, é uma luta pra ele chegar perto do Patrick. E eu sei que luta é essa. Eu olhei pra ele e falei, caraca, eu tô me sentindo nessa parada. E vem muito do diretor, porque ele provavelmente passou por isso. Ele provavelmente já teve momentos assim. Tem muita verdade nesse filme, cara. Não tem como você não perceber isso. É muita verdade, né? Até pra complementar, Rodrigo, pô, eu acho que esse filme faz a gente se sentir adolescente de novo, cara, sabe? Porque é óbvio, ainda mais a gente que é nerd, pô. Nossa, a gente que é nerd deve ter sofrido muito, né? Não sei se o Gabriel sofreu tanto, mas eu sofri pra caramba também. Eu era super tímido também, cara. Pô, Quatro nerd. O Daniel era nerd popular. Até parece. Mas nós três... Eu fiquei feliz quando consegui encontrar um amigo que jogava Magic comigo no recreio. Nossa, e aí eu Magic. ficava jogando com ele. Nesse momento eu abri mão de toda a vida social que eu poderia ter na escola. Então, quando eu cheguei na escola, a galerinha ali do Fábio, por exemplo, o Fábio estudou na mesma escola que o Rodrigo também. Mas aí já era mais velho, Já né? era mais velho ali, mas tinha essa ideia do Magic ali, tem uma comunidade do Magic ali, que tinha, tipo, você ser aceito por ela pra você poder jogar. Por acaso, meu colégio era um colégio que eu vou dizer que era um colégio de nerd. Então, foi mais fácil. Todo mundo era meio nerd. Foi mais fácil pra gente. E aí foi mais fácil, meu colégio de segundo grau. Mas o meu primeiro grau, cara, foi sofrido.
sofrido, cara. Nossa, eu também, foi sofrido. Meu primeiro grau foi sofrido. Foi sofrido. Mas olha só, vamos fazer uma justiça aqui pro diretor. Eu acho que ele não coloca só esses momentos reconhecíveis, que são, assim, momentos de vergonha, momentos de timidez. Eu acho que tem momentos felizes que são muito reconhecíveis, sabe? E momentos simples, assim. São Por exemplo, a também. festa em que ele come um pedaço de bolo, fica loucão, e tem o lance do milkshake. É um detalhe, é uma brincadeira o milkshake, mas é muito legal. É muito legal como as pessoas estão em volta dele, achando graça, mas tem um certo respeito, um certo companheirismo. Cara, tu quer tá lá. Essa que é a verdade. Você quer tá lá. É quando ele encontra o grupo, né? É o sentimento de você pertencer a um grupo, né? Exato. Que é aquela coisa que a gente luta o tempo todo quando tá nessa fase, né? Quero pertencer a um grupo. Quero encontrar minha tribo, né? Que na época existia, né? Essas tribos todas, né? Separadas de Eu caixinha. só quero uma tribo, eu quero um amigo Só quero uma tribo, qualquer uma. E aí eles formam a tribo dos excluídos, né? Desajustado. É né? uma coisa, cara, complementando o que vocês estão falando, realmente o filme, pra mim, ele é muito real, não só, como a gente falou, nessa fotografia granulada, mas por trazer essa verdade toda de sentimentos, e até eu falo isso também em sua estrutura ali de roteiro, sabe? Porque realmente o filme parece, todo mundo, né, vendo o filme tem a impressão que é a história do diretor, né, que ele escreveu aquilo como relato de adolescência dele, embora, como o Daniel falou, não é exatamente isso. Mas o filme passa essa verossimilhança inteira, até pela sequência que é desencadeada dos acontecimentos. O filme parece que não são fatos construídos de uma forma gradual, intencional, pra gerar uma reação do espectador. Parece que é só uma coletânea de coisas que aconteceram, né, de verdade, às vezes de forma randômica, e muitas vezes não relacionadas entre si, como é a vida. E absolutamente críveis, né? Críveis. Todas E elas. muito bem organizada, né? E muito bem essa organizada. né? aleatoriedade, né, de eventos que vão acontecendo na vida dele, torna aquele momento crível demais, que tem só pra servir de fio condutor, é a interpretação dele com aqueles eventos. E a forma como ele vai amadurecendo com aqueles eventos e tomando as conclusões a partir daquilo. Mas os eventos em si são meio randômicos, como é a vida, sabe, das pessoas. Sim, sim. Eu acho que esse filme acerta muito. Se eu tivesse que personificar em uma palavra, seria tom pra mim, tá? De repente, pra outras pessoas, ele é, como a gente tá falando aqui no início, um pouco mais, remete mais aos gatilhos e tal. Mas pra mim, cara, ele é um filme que ele consegue nos momentos, até mesmo nos momentos mais, vamos dizer assim, mais pesados, ele passa uma doçura no abordar, não no fato em si. Ele tem um carinho ali, como as coisas são encaminhadas, sabe? Sim. E isso é bonito demais. Tem uma série de cenas aqui que eu falo, cara, passou uma informação fortíssima, mas ele fez isso com um carinho, não só pra gente, mas com esse personagem, né? Pelo que eles estão passando, isso passa Uma leveza, né? Carinho com o espectador até, né? talvez seja isso que o Gabriel falou. É um respeito pela dor do adolescente mesmo. Mas é isso, eu acho assim, por exemplo, ao longo de todo o filme, né, você não sabe exatamente o trauma que Charlie viveu. O que não significa que ele não tem, né, vários sofrimentos ao longo do filme, né? Ele tá sofrendo pela morte do amigo, ele sofre pelo isolamento, ele sofre pela dificuldade de relacionamento com o pai, que é o completo oposto dele. Charlie é um garoto sensível, né? O pai é o durão e tal. E o interessante é o seguinte, o filme, ele com uma mesma informação, ele consegue abarcar tudo. Ele fala o seguinte, olha só, quando você descobre pelo que Charlie passou, você fala, putz, cara, realmente eu não deveria ter julgado a sensibilidade dele, o sofrimento dele, porque olha o que esse garoto passou. Então o filme, num primeiro momento, ele fala o seguinte, olha, você que julgou o sofrimento dele, ou achou que ele era sensível demais, fraco demais, olha pelo que esse garoto passou. Isso lá pro final do filme. Só que ao mesmo tempo, ele não revela o abuso que o Charlie passou de imediato, ele respeita tanto o que Charlie tá passando, que ele mostra o seguinte, ainda que Charlie não tivesse passado por esse abuso, ainda assim o sofrimento dele tem que ser respeitado da mesma forma, porque sofrimento é sofrimento. Então ele consegue tanto mostrar pra você o seguinte, não seja precipitado no seu julgamento, no seu pré-julgamento sobre o que é ser fraco ou não, por conta de um sofrimento, sabe? Porque a pessoa pode estar sofrendo algo terrível, mas ao mesmo tempo ele fala o seguinte, olha, e ainda que ela não esteja sofrendo algo terrível na sua cabeça, pode ser terrível pra ela, Exato. sabe? Isso aí que o Rodrigo falou, cara, pô, é perfeito, cara. Às vezes eu falo isso eu mesmo, né? Eu mesmo tento me policiar quanto a isso pra não fazer, que é de menosprezar a dor da criança e do adolescente. Porque assim, nós quatro aqui, né, a gente já é burro velho, né? A gente já passou por um monte de coisa, a gente sabe que tudo praticamente tem solução, tem como dar volta por cima. Mas quem é mais jovem, de repente, não. Vou dar um exemplo ali do bebê, né? O bebê, imagina um bebê que chora com fome. Pô, pra ele a barriga dele tá doendo, ele não sabe o que vai acontecer e vai morrer a qualquer momento se alguém não der comida. É apavorante, ele grita, esperneia, né? Pra ele aquilo ali é o fim do mundo, ele tá acostumado com aquilo. Depois de um tempo ele se acostuma com aquela dor. Mas as dores, o mundo, vida é longa, né? O mundo é grande e as dores são diversas, né? Então a gente sempre vai experimentando dores novas. Por exemplo, pô, a pessoa que às vezes quando tá pela primeira vez numa situação, pra ela, aquilo ali é o fim do mundo. Pra ela aquele problema muito grande. A pessoa tem uma namorada, essa primeira namorada, a primeira paixão da vida dele, se sentiu, os hormônios mexeram, se sentiu diferente pela primeira vez na vida. Pela primeira vez ele é uma pessoa nova que encaixou com outra pessoa, por exemplo, e aí de repente termina o namoro. Pô, a gente sabe que, né, vida que segue, daqui a pouco ele vai superar. Mas pra aquela pessoa que tá vivendo aquele momento pela primeira vez, aquele ali o mundo acabou. Pra gente, às vezes a gente que é mais velho e já passou várias vezes por essa dor, a dor do bebê que tá com fome, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai comer, não precisa se desesperar. A dor do adolescente, perdeu a namorada, a dor do adolescente que não sabe se vai fazer amizade. Pô, e uma hora vai fazer, sabe? A gente sabe que não, relaxa, uma hora, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você vai encontrar um amigo.
fica tranquilo, vai acontecer. Mas pra pessoa que tá passando por aquilo, parece que nunca vai se resolver aquele problema, e a gente tende, eu falo isso mais por mim em particular, a menosprezar a dor da criança, do adolescente, do jovem adulto, sabe? E isso causa mais sofrimento ainda pra eles, sabe? Em vez de a gente respeitar. E, cara, não é só isso. Por exemplo, às vezes, a gente acha que o que trouxe o sofrimento é uma causa XYZ. E às vezes não é. Às vezes é algo mais profundo. Às vezes, de fato, é uma doença. Às vezes, de fato, é algum estado mental. Às vezes pode ser N fatores que a gente fica achando que é por conta de um término, de um relacionamento, ou então porque ele não passou numa prova. E não, cara, às vezes é uma questão muito mais séria, que a gente fica tentando solucionar com soluções fáceis. E mesmo a gente, como adulto, às vezes a gente fala, não, relaxa que isso passa. E no fundo a gente só tá pegando nosso sofrimento e tocando, enfiando na terra, debaixo do tapete, fingindo que nada tá acontecendo. E, cara, acho que o problema é justamente esse, não necessariamente passa, E não necessariamente passa. Isso é complicado. Exatamente. Entendeu? É uma complexidade muito grande. E eu acho que é exatamente isso que o filme tá falando. Eu vou falar isso mais pra frente, porque pra mim o final é incrível, incrível. Exatamente porque ele não diz isso. Esse filme aqui, ele não é simplesmente sobre um amor, sobre um relacionamento amoroso, sabe? Não é sobre isso esse filme. É por isso que o final dele é tão espetacular, cara. Vamos falar isso mais pra frente. Vamos falar, deixa eu só agregar aí que vocês estavam falando, eu tava com a minha cabeça aqui viajando, de fato. A gente tem que se policiar mesmo, sabe? O que o Gabriel falou ali, pra não falar, isso não é nada, daqui a pouco passa. Cara, tem que se policiar até com os outros adultos, cara. A gente tem que se policiar com a gente também, cara. Isso. Porque assim, a gente não sabe de que maneira vem um pedido de socorro, sabe? A gente não sabe de que maneira vem um pedido de ajuda. Ele pode vir num simples pedido de informação, sabe? Num olhar, cara. Num olhar, exatamente. Pode ser num olhar. E a gente lida muito com adolescente, né? Eu lido muito com adolescente no ensino médio. Às vezes você não sabe pelo que aquele aluno tá passando, mas você sabe que ele tá passando por alguma coisa. Essa sensação é absolutamente terrível, cara. Eu te digo isso porque assim, eu tenho 2 tempos de aula por semana. Geografia é uma matéria que tem 2 tempos de aula. 2 tempos de aula por semana são 1h30 por semana que eu tenho de contato com aquele garoto. E se você tiver uma certa sensibilidade, você consegue perceber que aquela pessoa tá passando por alguma coisa. Mas 1h30 é muito ruim pra você estabelecer qualquer tipo de ligação ou afinidade pra que essa pessoa tenha a oportunidade de falar. Então, é sempre muito importante, por exemplo, na escola que eu dou aula, a gente tem um mês de conscientização pra questão de gênero. Então, é o momento em que as professoras e, de certa forma, alunos e professores têm pra falar do tema. Tô falando isso porque esse programa que nós estamos gravando, e nós estamos gravando ele em setembro. Setembro é o mês, setembro amarelo, né? Ele é um mês que é voltado pra questões como essa. A gente não vai lançar ele em setembro. Infelizmente, né? Mas já fica a dica que a gente não precisa falar disso só em setembro, né? A gente pode falar disso ao longo dos anos. Então, assim, cara, atenção, porque realmente eu já presenciei um pedido de socorro como esse numa visão simples e às vezes a pessoa não tá aberta pra falar com você. Mas se você fizer o caminho dela com outra pessoa, você já vai ter feito a tua parte, sabe? Então, atenção, cara, porque realmente é isso. A gente não sabe como vai vir esse pedido. Não, e tem uma coisa, assim, o filme deixa isso muito claro. Às vezes, a pessoa que tá passando por esse sofrimento, e eu não vou ficar falando aqui jovens e adolescentes não, porque todos estão assim, a gente não tem, às vezes, consciência desse sofrimento. A gente, às vezes, não tem consciência do que ele tá causando e nem de como ele começou. Então, a gente não tem nem como verbalizar isso. E aí você entra num processo, que a gente vê isso no filme, que é o pior de todos os processos. Você se culpa por sofrer. Você se culpa por não se achar forte o suficiente pra lidar com aquele sofrimento. É interessante ver isso porque, tipo, no livro, e eu vi isso um rapaz falando, parece que a relação do Charlie com o pai é mais desenvolvida. Não só com o pai, cara. Com o irmão e com a irmã também. Sim, com o irmão também. E no livro é um pai semelhante, que é aquele pai forte que fala, não, enfrente a vida. A dor vem pra você ficar mais forte, se fortalecer pra enfrentar a vida. E o Charlie se culpa por se sentir fraco, por não conseguir enfrentar a tal vida, não enfrentar o tal sofrimento. E talvez esse seja um dos maiores erros que a gente comete hoje. Para quem não leu o livro, talvez a cena do filme fique mais simbólica agora, que é ao final do filme, quando os pais do Charlie sabem o que acontece, né, o que aconteceu com ele, a cena mostra sobretudo o pai dando um beijo na cabeça do Charlie, né? E o pedido de desculpas. É um pedido de desculpas. Um pedido dele, né? É o máximo que ele consegue ali de ser mais sensível nesse processo, né? Eu posso trazer uma discussão meio doida aqui? Pô, por favor, né? Traga a discussão meio doida. Cara, eu vou trazer uma parada aqui, seguinte. Vou me queimar com mais gente nessa porra. Como assim? Já me queimei com a Globo, já me queimei com a Record, agora vai ser com o YouTube. Vou queimar com o cara de tudo. Eu tava vendo o podcast do Rafinha Bastos, e ele tava entrevistando o Clóvis de Barros, né? Que ele é um filósofo, antropólogo, estudioso e tal. E em dado momento da conversa, e eles falando sobre vida, sobre sofrimento, sobre tudo, o Rafinha Bastos fala o seguinte, que ele não concordava, obviamente, com bullying, mas que o bullying na escola, bem ou mal, ele era uma forma de você preparar, endurecer a criança ou adolescente pra vida, porque a vida é dura. Cara, eu acho esse argumento a coisa mais estúpida que existe, porque esse pensamento só faz uma coisa, continuar o bullying e aumentar o bullying. É só isso. Não, e permitir adultos babacas, assim. Você fala assim, ó, tem que ter adolescentes babacas pra preparar
pessoas, porque os adultos vão ser babacas também. Que tal a gente não ser babaca, simplesmente? Como adulto nem como adolescente? É A óbvio. gente tá naturalizando a babaquice na sociedade. Que tal a gente tornar esse mundo mais palatável, mais fácil, mais sensível? Em que não vai precisar de bullying pra você tornar a criança ou adolescente mais forte pra vida dura. Por que a gente não torna a vida mais fácil? Entre a gente, ouvindo, dando ombro, sem comentário. Fiquei puto. Não, sem comentários, né? Sem comentários, porque realmente eu acho que a pessoa que fala isso não é possível, não sofreu. Provavelmente ele não Que sofreu. não é possível, né? Porque você fica assim. Não, às vezes Ou às vezes sofreu. até sofreu e reproduziu também. É um E hábito muito comum, né? não refletiu sobre isso, De né? repente foi a forma dele assimilar o sofrimento. Eu sofri e sobrevivi. É aquele negócio de cada um passa por processo de uma forma, né? De repente a pessoa passa pelo bullying e aquilo ali é a forma que ele assimilou, sabe? Não, esse sofrimento todo que eu passei não foi gratuito. Esse sofrimento foi importante pra mim. Exato, ele tem que dar um significado pro sofrimento que impuseram a ele. Até aquela questão, né? A gente passa, eu sofri bullying na minha adolescência. Cara, será que tu sofreu bullying de fato, como essas crianças sofrem hoje? Você se coloca no lugar delas de fato? Será que você estava no lugar delas de fato? Ou você sofreu uma zoaçãozinha ali durante o colégio? Que por si só já tá errado. E cara, não é só isso. Pensa comigo, Daniel. Eu, quando era molequinho, eu era muito magro. Magrelo mesmo. Eu tinha uma vergonha terrível de ser muito magro. Tinha amigo meu que era tão magro quanto eu, mas lidava um pouco melhor do que eu. Ou pelo menos fingia lidar, não sei, né? Brincava, aceitava a brincadeira, tirava a camisa. Cara, pra mim era um inferno. Era um troço que destruiu parte da minha infância. E aí tu vai falar se isso é sério, não é? Ah, não, porque é bobeira. Tira a camisa e pronto, vai lá. Cara, pra mim era terrível. Eu acho que você nunca deve medir o sofrimento das pessoas. Não tem como, sabe? Não tem que medir, Eu tem vou que te medir. dar um exemplo. Eu até hoje, eu não ando sem camisa em casa. Eu não ando com a minha esposa, eu não ando sem camisa. Eu peguei essa mania Eu não uso também. camisa regata. Então, assim, é óbvio que isso são, entre aspas aí, ou não, entre aspas, traumas da minha história. E que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. O Rafinha Bastos, não tô querendo passar pano, não. Longe disso. Mas se ele tivesse abordado que a ideia do bullying faz você, de certa forma, a pessoa que você vai se tornar no futuro, pro bem ou pro mal, né? Pros problemas que você vai ter ou não, aí vai, né? Agora, naturalizar a ideia Aí de que, vai, pô, né? Isso é. Porque isso são todas as interações que a gente teve, né, na vida, né? É, claro. Isso como tudo, Pelo amor né? de Deus, mas falar que isso é certo... Ele, olha só, ele até tentou ali, não sei lá, muito grosseirão, no sentido de que ele não tava vangloriando o bullying. Ele tava dizendo que, infelizmente, é algo que as pessoas às vezes passam e que, no fundo, torna uma pessoa mais resistente à vida. É uma estupidez. Mas você já percebeu que, como a gente fala assim, as pessoas, a gente se colocou fora desse grupo? É uma coisa com que as pessoas passam, tipo, ele tá fora do grupo, né? sabe? Mas ele pode até ter passado, não interessa. É igual você falar o seguinte, pô, todo mundo tinha que apanhar um dia, saber como é que é apanhar, ter a cara toda quebrada, entendeu? Saber como é que é levar um soco, porque um dia que você levar um soco, você não vai ter... Ah, pelo amor de Deus. Eu acho tanta imbecilidade. Vamos falar do filme. Vamos falar do filme. Então vou puxar aqui um ponto que é muito importante. A gente tá falando sobre a verdade que esses personagens passam. A gente atribuiu muito disso ao diretor, roteirista, escritor, que é a mesma pessoa. Mas vamos atribuir também um crédito incrível a esses atores, né? Pelo menos esse trio. Nossa. E, pô, não dá. Não só trio, bota o professor, bota o Paul Rudd, que é incrível. Não, tudo bem. É que o Paul Rudd tem menos tempo de tela, né? Tem menos tempo. Mas, tem cara, o que é, né? O Logan Lerman, Lerman. a Emma Watson e o Ezra Miller, cara. Esses três, eles levam o filme e com uma facilidade, com uma leveza. Fábio, olha só. A vantagem de ser invisível, ele tem um motor, ele tem um brilho, uma força motriz que se chama carisma. Esse carisma tá nas cenas, tá no roteiro, tá nos personagens, mas tá principalmente nos atores. E eu não tô falando simplesmente da atuação, tô falando do carisma do próprio ator. Essa potencialidade que tem esses três atores. Cara, 4, porque eu boto Paul Rudd. Até os outros são bons também, tudo muito bom. Esse casting foi complexo de ser conseguido. Eu tenho informação aqui pra você. Opa! Informação, chegou a hora da informação. Momento de informação. O Daniel tá querendo se recolocar no lugar dele. Não, eu vim cedo com a informação, tu viu? Porque senão alguém vai... E por favor, Zaniolo, bota a vinheta aí. Por favor, Daniel. Eu sou Daniel Cavalcante. Eu sou informação. Então, esse casting aí, o diretor Chbosky, ele entendeu que a Emma Watson era a pessoa ideal pra fazer a Sam numa cena que ela fez com o Ron Weasley lá no Enigma do Príncipe do Harry Potter. Caraca. E aí, qual é o processo pra ele garantir que a Emma Watson participe do filme? Porque não é simples, né? Tu vai chegar Não é simples. pra Emma Watson, estourada depois do Harry Potter, ela vai fazer o quê? O teu filme independente, praticamente, aí? De 10
milhões? 10 conto de orçamento? É difícil. Ele chegou perto e falou o seguinte, olha só, esse papel que você vai fazer aqui vai ser um dos papéis mais importantes da sua carreira e você vai conhecer durante essa filmagem os melhores amigos da sua vida e você vai ficar com eles durante todo o tempo. Vai ser o melhor verão que você vai passar. Caraca, Ela pegou essa informação e ela confirmou tudo isso depois. Ela falou, olha, tudo que ele falou de fato se concluiu. O Ezra Miller, você falou em carisma, né? ele é monstruoso, cara, ele é incrível. O teste do Ezra Miller foi feito por Skype. O jovem aí não sabe o que é o Skype. Hoje usa o Discord. É tipo o Discord, é tipo o Google Meet. Era o que a gente usava antes pra poder se comunicar. O teste do Ezra Miller demorou 5 horas. Mas não demorou 5 horas porque eles estavam entrevistando o cara, não. É porque o Ezra era carismático demais. E a conversa rolou por 5 horas. Então, assim, esses dois caras, o Sam e o Patrick, são dois personagens que, cara, eles têm Cara, o Patrick é maravilhoso. magnetismo gigantesco, cara. Tu se apaixona pelos dois imediatamente, cara. É impressionante. Olha só, a missão do filme, eu fico imaginando o diretor. Ele tá pensando assim, eu preciso que quando os três estiverem juntos na cafeteria, eu preciso que o público fique desesperadamente angustiado pra querer estar ali. Eu preciso estar com eles. Eu preciso estar sentado no meio da mesa. Eu preciso estar conversando ou só ouvindo. Eu preciso estar com eles o tempo inteiro. E esses três atores conseguem. Os papéis são maravilhosos. Os personagens são maravilhosos. Mas os atores, cara, esse carisma, essa empatia, arrebatadora. É muito bom. Cara, e você fala uma coisa que é um sentimento de fato que eu tive. Sabe quando ele tá pra sair do carro e que o Patrick aumenta o volume, a Sam reclama do volume? Pô, é incrível, Você cara. fica desesperado por essa cena não acabar, Exato. sabe? Você fica assim, não vai embora não. A noite não pode acabar, né, cara? Tu fala, não. É uma cena que não tem nada acontecendo, Sim. sabe? Estão só se despedindo, começa uma discussão paralela sobre o volume do carro, sabe? Pô. Maravilhoso, cara, porque você precisa também sofrer com o Charlie quando o Charlie for afastado do grupo. Então você vai sofrer terrivelmente com ele, porque tu vai falar, como assim? A gente também vai ficar longe deles. Longe do Patrick, da Sam, dos outros amigos e tal, que é tudo muito maneiro, sabe? Cara, esse Logan, ele tem um detalhe pra mim que eu achei, ali é coisa de moleque gênio atuando, assim, detalhe. Talvez ele tenha sido aconselhado ali pelo diretor, não sei. Tem uma cena muito simples, já no final do filme, quando ele fala sobre como o Patrick deixou a sala pro professor, quando ele se formou, e ele pintou de rosa todas as ferramentas da oficina. Então é uma cena engraçada, é um momento engraçado de felicidade, né? Tipo, o cara fez uma última pegadinha muito saudável, nada demais, e tá finalmente saindo do ensino médio lá e tal, do college lá. Cara, é interessante que Charlie conta isso e tá todo mundo rindo, fora o professor que tá meio revoltado ali, tá todo mundo rindo, mas o Charlie, ele tá esfregando a mão nervoso. É um detalhe que passa muito rápido e você mostra como o ator percebeu que o Charlie, ele é tão ansioso, que mesmo no momento engraçado e teoricamente alegre, ele tá ansioso pela possibilidade de reação do professor. Ele tá ansioso e nervoso ali pelo que aquilo ele pode gerar. Então ele tá meio tanto sério, ainda que ele esteja achando aquilo tudo muito engraçado, mas ele tá esfregando a mão nervoso. E essa cena passa em segundos, cara. É, até porque todo mundo tá indo embora, mas ele tá continuando na escola, né? Ele tá continuando, mas olha como é incrível, Ele cara. entendeu o sentimento do personagem. Ainda tem essa nuance de ansiedade, né? Os amigos estão indo embora, né, cara? Sim, então sim. tem isso. Mas ali, aquela ansiedade de momento, do tipo assim, o professor vai ficar bolado, meu Deus do céu. É a cabeça do ansioso, cara, saca? Tipo assim, eu sei muito bem como funciona esse troço aí. Mas, cara, é incrível, assim, como isso é um detalhe do ator. Talvez o diretor tenha dito, olha, você pode fazer assim assado, mas eu acho bem difícil ali. O Logan Lerman, que ele botou esse detalhe, cara, foi... Normalmente aí é mão do ator. Muito bom, muito bom. Eu posso aproveitar então e dar uma viajada total assim, voltando no tema que eu tava falando lá no início do filme? Vai lá. Você é o host, né, Fábio? Então você tem essa Posso, liberdade. Você que conduz. Vambora. Seguinte, cara, eu acho que esse filme, ele coloca eu já tinha falado sobre a trilha sonora, eu quero voltar na trilha sonora pra falar o seguinte, ele coloca em alguns momentos relações com música pra conectar tanto a gente, de repente um espectador do filme, uma pessoa que tá ali acompanhando o Charlie, se colocando no lugar dele, né? Mas ao mesmo tempo, ele mostra a conexão da música entre os personagens, né? Então você vê lá que o Ponytail Derek, né, que é o garoto do rabo de cavalo que namora a irmã do personagem, ele dá uma fita pra garota, pra Candace, né? E essa fita vai parar na mão do Charlie. O Charlie, ele grava uma fita pra Sam, né? Uma fita de música, uma coisa que a gente, de repente, fez muito na década de 90. O próprio musical, né? Tem um musical no meio do filme, né? The Rock Horror Picture Show, que toca. Pô, e claro, a música do túnel, né? A música do túnel é a música que eles não sabem de quem é. Durante o filme eles não sabem de quem é a música, mas ela representa toda uma liberdade que eles querem sentir. E eles não conseguem sem essa música, né? Essa música representa toda essa liberdade. É o que eles querem sentir, que eles sentiram naquele momento, que eles sentiram naquele momento, exatamente, que eles querem mais, né? E tudo isso me faz pensar, assim, que esse filme, ele trabalha, de uma certa forma, a conexão com a música, de uma forma um pouco mais profunda. E aí, cara, eu me liguei, assim, quando, chega no final do filme, a gente sabe, cara, é a música do David Bowie, que você tem lá no final, Heroes, do David Bowie. E falando sobre verdade, sobre os personagens que passam verdade, sobre os atores que passam verdade, o diretor, escritor, roteirista que passa verdade, cara, tem o David Bowie, que é fenomenal, e ele passa verdade nas músicas dele. Então, eu quis traçar um paralelo entre o Bowie e os próprios personagens, porque o próprio David Bowie, ele sofria bullying
colégio. Não sei se vocês sabem, né? Eu não sabia. Sim, do olho dele. É, por causa do olho dele, exatamente. Ele tinha um olho de cada cor, né? Porra, relacionava ele com o demônio, ele era canhoto, então o que era muito ruim na época, né? E, cara, ele vivia sozinho. Quando você pensa no Charlie, né, que ele é o wallflower, né, aquela pessoa que tá isolada, né, só olhando o ambiente, o David Bowie era assim. E ele pensava, né, tipo, ele até fala num documentário, tem um livro, né, que ele fala, tudo bem, eu não sou igual a vocês, então eu serei melhor, né? E a própria ideia de um olho de cada cor que dá origem, né? Por exemplo, a Ziggy Stardust, que é a personagem dele que é todo colorido, né? O personagem dele. Criado por ele, que é andrógeno. E, cara, esse personagem, ele inspira o musical The Rock Horror Picture Show, né, que tem retratado no filme. Então já é uma conexão. Eu falei, pô, maneiro, né? Maneiro. E além de tudo, o David Bowie, ele foi um símbolo, né, de liberdade sexual, né? Porque ele se declara gay, por 72, 5 anos após o parlamento britânico, ele ter descriminalizado as relações entre pessoas do mesmo gênero. E anos mais tarde, ele ainda ia se declarar bissexual. Então, cara, eu fiquei com toda essa ideia de uma segunda camada do filme, né, contada por essas músicas que estão no ar, né, que retratam um certo momento da gente. E, cara, a ideia, tipo, tem uma música que você não sabe qual é a música, mas que eu acho que ela guarda todo um sentimento que você quer pra você mesmo e que você tem que descobrir ela no final. E no final, quando você descobre, é quase como uma descoberta de si mesmo. Cara, isso é lindo demais. E quando ele fala que, tipo, isso é o infinito, sabe? Tipo, isso é sentir o infinito. É lindo demais. Tipo, é como se você estivesse descobrindo a você mesmo. Isso é lindo demais. Putz, você sentir parte de um todo maior. Essa conexão que o Fábio falou, eu achei, pô, genial. De repente, o bullying, o sofrimento ali que o David Bowie passou ali, né, nos anos 50, ele conseguiu reproduzir aquilo, conseguiu, de certa forma, consolar o diretor, roteirista, escritor desse livro, que conseguiu produzir sua arte por conta disso, e aí chegou, né, agora chegou esse filme que consola o pessoal dessa geração de hoje em dia. E homenageei ele no final, e o Rodrigo me falou uma coisa bizarra antes da gente começar a gravar, que eu nem sabia. No livro... A música não era essa, né? Caraca, a música não é essa. A música do túnel não era essa. A música do túnel não é essa, não existe no livro essa ideia deles precisarem qual é a música, sabe? Não existe essa ideia de busca da música, não existe essa estrutura. Caraca. Aí é cinema. É adaptação pro audiovisual, é adaptação pra mídia audiovisual, cara. Perfeito, esse cara fez uma adaptação com pouco. É um pequeno milagre do cinema. A música do livro é Landslides, do Fleetwood Mac. Até anotei aqui. E ele trocou no filme pra uma música do David Bowie. O pessoal até tava questionando na época, pô, os caras não sabem quem é a música do David Bowie, sabe? Qual é, porra, ninguém... Mas, cara, em 92, um adolescente não saberia, não, sabe? Não. É óbvio que não. Cara, não, eu posso aproveitar esse momento que você tocou em algo tão pessoal. Cara, que momento interessante. Eu vou falar sobre algo pessoal e você fofinho aqui também. Me permitam ser fofinho. Claro, nesse por momento. favor. É difícil, é raro. Eu vou tentar. É engraçado que esse filme... Tem 2 filmes pra mim que eu sempre assisto todo ano. Tem 2 filmes só. Um eu vou guardar em segredo. Quando a gente for gravar sobre ele, eu revelo. O outro é As Vantagens de Ser Invisível. Quando o Fábio falou que queria muito gravar sobre esse filme, eu falei, meu Deus do céu, vai arrancar de mim de novo todos os bagulho. Vai ser complicado essa experiência. Mas o que é interessante é o seguinte, pra mim esse filme ficou tão importante. Eu lembro que eu tinha visto o lançamento dele e já tinha me chamado a atenção. Falei, caraca, eu sinto que eu vou adorar esse filme. E aí, eu guardei esse filme, sabe? Quando você guarda um filme pro momento certo, não sei qual é o momento, só tô guardando ele. Economizou o filme ali. Exato, economizei o filme, exatamente. E num fim de semana, sábado, eu tava no início do relacionamento com a Laura, bem no iniciozinho. Laura ainda tava em São Paulo, eu no Rio de Janeiro, e no sábado a gente teve uma conversa longa, assim, muito, muito gostosa, em que a gente começou a tocar sobre nossos passados, sobre algumas feridas, alguns traumas, algumas questões. Fomos muito abertos um pro outro naquele momento ali, logo no início. E foi muito bom. Chegou domingo, sabe, viu aquela sensação assim, é agora que eu tenho que ver esse filme. E eu peguei As Vantagens de Ser Invisível, domingo à noite, com tudo transbordando da conversa com ela ainda, início de relacionamento, botei pra ver o filme. Quando tem a cena do túnel, né, em que Charlie vê a Sam ali de braços abertos e tal, ele se sente infinito, cara, eu tava me sentindo daquele jeito completamente. Tipo assim, naquele momento, eu já tava todo identificado com Charlie, e quando chegou aquele momento, eu falei, eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo infinito nesse momento. E isso ficou muito marcado pra mim. Eu guardei esse filme pra assistir com a Laura depois, foi muito gostoso. E esse filme, eu sempre uso ele por conta deste momento pra resgatar esse momento. Quando a gente tá num momento, às vezes, difícil no relacionamento, ou passou por um momento difícil, ou tá em alguma situação muito complicada e tal, eu pego e eu assisto esse filme e vem toda aquela sensação de novo de infinito, sabe? De tudo que a gente percorreu. E, cara, esse filme já é um dos mais importantes pra mim. Tipo, é assim, disparado. Quando tu escolheu, eu falei, eita que eu vou assistir e vou chorar. Não tem essa, cara. Eu e o público, né? Eu botei na lista sabendo que esse filme ia ser votado, né? É, o público escolheu também. Não, isso que o Rodrigo falou é interessante, cara, que no início da nossa discussão a gente tava falando sobre até o filme despertar alguns gatilhos e tal, mas eu considero o filme, de certa forma, otimista. Extremamente otimista, sabe? Porque mostra a superação dele, a passagem dele pra esse túnel de tristeza e tal, mas o ar no final do filme, na minha concepção, de certa forma ali, é de que tem saída, mesmo durante o túnel, a gente ainda encontra momentos de prazer, sabe? Se a gente buscar, se a gente conseguir treinar nosso olhar. A gente tem companheiros pra atravessar esse túnel, Exatamente, né? Sabe? Então, assim, em última instância, eu considero esse filme otimista. Eu considero um filme que
ajuda nesse momento de tristeza de reflexão, e é muito interessante ver que o próprio Rodrigo usa esse filme como ferramenta, né, de motivação, de automotivação. É verdade. Tem dois pontos aí, né, que é o fato da gente enxergar a felicidade como um ponto de chegada, né, como o final do túnel, quando na verdade eles são momentos durante o percurso, né? São momentos. E essa ideia aí de você dividir esse momento, né? Normalmente esse momento é um momento dividido, é particular, mas ele, de certa forma, você compartilha ele, né? E é uma coisa muito forte nesse filme pra mim, que ele tem um protagonista que obviamente é um protagonista, a gente tá acompanhando a história do Charlie, mas a gente não tá acompanhando só como o Charlie é modificado pela convivência dele com os amigos, mas o Charlie também muda a vida desses amigos, né? Ele também muda a vida da Sam, ele também muda a vida do Pat. É uma troca, e esse sentimento de amizade, de pertencimento, cara, eu acho que ali, ele achou o lugar dele, sabe? Isso é legal, que esse lugar, ele não é físico, ele é uma música. Ele consegue voltar a esse lugar com a música. Com a música, assim como o Rodrigo consegue voltar a esse lugar com o filme. Exatamente. A vontade de ser visível é uma música pra mim. Tem um ponto que eu acho muito interessante, é o seguinte: esse filme, ele gera realmente, como o Gabriel falou, muita controvérsia emocional, vamos dizer assim, né? Quando a gente sugeriu no texto, né, da nossa enquete, que o filme era mais leve, entre aspas, muita gente se surpreendeu. Como assim esse filme é leve e tal? E o último programa que nós fizemos foi Mãe. A gente debateu muito a questão de camada 1, camada 2 e tal. E eu acho que esse filme, ele é muito inteligente em trabalhar isso. Porque ele tem uma pele, uma superfície, uma primeira camada que é sim um romance. Há uma importância em construir um relacionamento que inicialmente, durante muito tempo no filme, é um relacionamento de amizade entre Charlie e Sam. Mas isso é importante pro filme. Essa é uma primeira camada. Que não só tem isso, como também tem, como o Daniel falou, tem companheirismo, cumplicidade, tem um grupo se formando, tem parceria, tem eles dividindo dores, né? Eles vivendo essa adolescência com euforia, né? Você quer estar ali, você quer estar com eles, você quer dividir aquele momento. Tudo naquela primeira camada ali que faz com que você se sinta, sabe, abraçado ali. Claro, numa segunda camada, ele coloca os temas mais profundos, ele coloca os temas mais delicados, e ele tem a habilidade pra apresentar esses temas com a complexidade que esses temas têm, a força que eles têm, mas, né, sob essa primeira camada. Então você fica com uma sensação de que sim, você pode e deve procurar ajuda, sim, você pode ter companheiros nessa jornada com você, ainda que ela seja muito dolorosa. Então essa é a habilidade de trabalhar a primeira e a segunda camada, e você termina o filme com um sopro de esperança de fato, né? Agora, realmente, se você se identifica e se conecta profundamente com a segunda camada, aquilo ali vai realmente ser mais flagrante pra você, e o filme vai ter um peso maior. Se você acaba traçando mais laços ali com a primeira camada, que é essa amizade e esse percurso, você acaba tendo um filme mais leve pra você. Isso vai acontecer, tanto é que você vê como cada um recebe emocionalmente esse filme de forma tão diferente, né? Não, perfeito isso que o Rodrigo falou, cara. E eu acho assim, foi uma escolha inteligente, né? Normalmente um filme que vai retratar, contar um trauma, né, uma experiência traumática, normalmente ele mostra aquilo, muitas das vezes mostra aquilo visualmente, explicitamente, e muitas vezes mostra aquilo no início do filme pra ajudar a construir o personagem. Aqui não. Aqui você sabe que ele passou por algum problema, você não sabe exatamente qual que é o trauma que ele sofreu, né, mas você vai acompanhando a superação dele daquele trauma. Como você não viu aquele trauma, você não viveu aquele trauma, é muito mais fácil você acompanhar essa jornada dele de superação e você ir se sentindo otimista, incluído, né, naquele grupo de amigos, né, você tendo uma carga leve ao longo de todo... Você vai tendo uma carga leve, como o Rodrigo falou, ao longo de todo o filme. De modo que no final do filme só, quando você entende o trauma que ele passou, né, você recebe aquela notícia, você recebe aquele impacto, mas você já viveu aquela jornada toda do filme de uma forma mais leve do que seria se tivesse colocado aquilo no início do filme e se tivesse optado por colocar aquilo de forma explícita. Mostra aquilo pra você, você entende que aquilo é grave, você sofre impacto e logo em sequência já tem a cena de formatura, da despedida dele, dos amigos e tudo mais, superando já, virando a página daquele capítulo. Virando a você página, entende o que aconteceu, mas ao optar por fazer com que o narrador não passe por aquele trauma pra depois superar com você, é mais fácil pro diretor fazer isso, porque 2 horas, o cara demorou, né, o personagem demorou anos pra conseguir superar aquele trauma, né? 2 horas é pouco tempo pra ele conseguir fazer essa jornada com a gente. E um exemplo aqui de elegância, de adaptação de audiovisual e tudo mais, um desses traumas que ele passou, né, foi da tia dele, né, que abusava dele. Vale só ressaltar esse momento, Gabriel, porque eu percebi na internet que muitas pessoas não entenderam realmente, claramente o que aconteceu. E a tia, na verdade, abusou dele sexualmente quando ele era muito pequenininho, né? Abusou dele, ele queria que ela morresse, ele tinha esse sentimento, essa pulsão de morte dentro dele, ele queria assim, ó, eu queria que ela morresse, queria que ela sumisse. Aquela coisa de criança, aquela vontade de criança. Tomara que você morra, enfim, ele não verbalizava isso, mas dentro dele ele sentia isso. E aí, quando a tia dele de fato sai e morre, ele sente culpa por conta disso. E o filme mostra pra gente isso, ele recordando isso, né, deitado na neve. É muito interessante como que o filme trabalha o audiovisual, né, nesse momento. Cara, essa cena da neve é foda demais. É muito bacana, ele vai mostrando ele lembrando da tia que foi embora, que morreu, enquanto ele tá fazendo anjinho na neve, sabe? E a câmera mostrando de baixo pra cima. No filme não fica muito claro isso, mas no livro, o Charlie faz aniversário no Natal, faz aniversário dia 24 de dezembro. Acho que no livro
livro até mostra uma cena. E a tia morre ao buscar um presente pra ele. Então ele fica muito nessa relação, quando ele é pequeno, de que ele ganhou de presente a morte da tia. Ele desejou isso e isso aconteceu no aniversário dele, no Natal. Ah, nossa, interessante. Agora que você falou isso, Daniel, o filme mostra... agora eu vou ressignificar até uma coisa que eu vi no filme. O filme mostra o pessoal cantando parabéns pra ele sopra a velhinha, sabe? Depois a tia vai falar que vai pegar o presente dele e morre. Ou seja, assim, tradicionalmente, quando você sopra a velhinha, você faz um pedido pra dentro, né? Isso. Nossa, muito sutil, né? Mas, porra, delicado demais. Lindo demais. O filme é cheio disso, cara. Cheio. É cheio disso. E a cena já aí avançando, trazendo uma cena, que a gente não trouxe cena até agora, né? Vou trazer uma cena aqui. Eu trouxe, Tu pô. trouxe. Trouxe vários, trouxe a cena de abertura aqui, pô. Tu trouxe. Todo mundo trouxe. Eu falei alguns detalhes, todo mundo Tem trouxe. uma cena, a cena que o Charlie tá na festa, né? Ele tá na festa com os amigos e ele sai pra, salvo engano, ele comeu bolinho de maconha. Aliás, isso é um ponto também. No livro, a relação com as drogas é muito mais frequente. Ele experimenta outras coisas, toma LSD. No filme ele também toma LSD. Então talvez seja a cena do LSD. Só que assim, no filme... É bem mais brando. Só pra ressaltar aqui, no livro, ele trabalha as consequências também do vício. Isso. Principalmente no personagem do Patrick, que vai sofrer com excesso de drogas e excesso de álcool, porque ele surta depois do término, né? Aquela situação bizarra que o pai, de fato, né, flagra ele com o namorado. Com o Brad. Essa é outra cena. Mas então, no filme, realmente, a droga, ela não é colocada os efeitos, o preço que se paga ao excesso das drogas. Né? Só pra não perder o fio da meada, o filme também, ele mudou um pouco a personagem da Sam. A personagem da Sam, ela não é tão desajustada assim no filme, né? Ela tá dentro daquele grupo, mas ela é vista pelo Charlie como uma iluminação, uma deusa, né? Como a gente colocou aqui. Sim. Na escola, no livro, ela tem uma fama de ser uma pessoa que se envolve com pessoas mais velhas. No filme, isso também aparece. Só que na escola, no livro, ela é mal vista por causa disso. Por se envolver sempre com homens mais velhos, né? Por ser uma pessoa... No filme também mas é só uma linha, é só um... No filme só cita. Tá falado, não tá mostrado. Tá falado, não tá mostrado. Isso. Agora, a cena que eu ia abordar, voltando aqui, falei da Sam porque ela tá na cena. O Charlie tomou LSD, salvo engano, acho que é essa cena, e ele sai e ele começa a usar uma pá pra limpar a neve. E ele faz um círculo. Ele faz um círculo na neve, né? E ele tá no meio desse círculo. Cara, nesse momento, ele tá problematizando uma série de coisas. Ele tá vendo a Sam com outras pessoas, ele tá, de certa forma, se afastando, ele tá ficando pior. Ele tá dizendo isso o tempo todo, né? Eu tô ficando pior, tô ficando pior, tô ficando pior. E é muito, cara, é lindo isso, porque a Sam, ela vai encontrar com ele dentro do círculo. Mas a Sam, ela faz o mesmo caminho que o Charlie. Ela pisa praticamente nas mesmas pegadas que o Charlie fez. Ela persegue o mesmo caminho que ele. Ela sabe o caminho pra chegar até aquele círculo que ele fez, que é o espaço pessoal dele. É o espaço de convivência dele, né? É o espaço de segurança. Ele tá submerso ali, né, cara? No casulo dele. É como se ela soubesse o que ele passou, ela sabe o que ele passou, ela passou pela mesma coisa, ela sabe o caminho e ela consegue chegar até ele. Cara, é incrível como... Eu até voltei a cena pra ver, cara, ela pisa praticamente nas mesmas pegadas. Ela não mancha o restante da neve. Ela faz o exato caminho que ele fez pra chegar até o círculo. Ô, filmezinho bonitinho, rapaz. Elegante, direção elegante. Cara, legal. Olha só, eu vou pedir aqui então o seguinte. Peço que vocês batem uma bola comigo aqui, porque eu vou ser um tanto longo. Futebol, vamos botar chuteira. Então vocês podem ir interferindo pra gente não tornar isso aqui muito enfadonho. Pra gente não perder o Márcio. Esse filme, ele tem uma camada, obviamente, como eu acabei de falar, ele tem romance, né? Claro, ele tem drama, ele tem várias questões, mas ele, obviamente, ele tem uma estrutura de romance. O romance, né, no cinema, ele acaba tendo normalmente uma estrutura muito clara, principalmente em comédias românticas, né? Eu vou falar a estrutura aqui, eu tenho certeza que quem tá ouvindo vai reconhecer e vai lembrar de vários filmes. Qual é a estrutura normalmente de um romance como uma comédia romântica? Dois personagens, normalmente eles são opostos, divergentes, contrários, eles se encontram, né? Eles se esbarram, vamos dizer assim, se conhecem, se apaixonam, eles lutam pra não se entregar a essa paixão, porque eles são muito diferentes, eles são muito divergentes. As diferenças deles, nesse momento aí do filme, da trama, né, ainda é um obstáculo pra relação deles. Exatamente, a diferença são obstáculos ainda, a diferença é um obstáculo ainda. E o que vai acontecer? Em dado momento, eles vão ceder, né, essa paixão e vão viver por um período nessa paixão. Essa paixão que vai ser maravilhosa, vai ser um período de muita felicidade, né, de muito companheirismo, vai ser maravilhoso. Até que algum acontecimento, algum engano, algum erro, alguma falha, qualquer coisa aconteça e há um rompimento nesse relacionamento, nessa relação. Acontece normalmente um mal entendido, coisa e tal, que vai testar o amor dos dois, nesse ponto. Exato, que vai quebrar a confiança ali, vai testar a confiança ali, né? E normalmente um sai decepcionado. E aí a menina sai decepcionada e o rapaz vai ter que ir atrás dela. É assim. Normalmente é assim, hoje em dia... Normalmente é assim. E aí é exatamente isso, você tem algo que aconteceu, rompeu, e aí um dos personagens vai ter que lutar pra que esse amor volte, triunfe no final, pra que eles finalmente recobrem essa confiança, essa paixão, e eles terminem felizes para sempre. A gente quer exemplos, Rodrigo, a gente quer exemplos. Cara, nossa senhora, quase todos. Eu lembro de um filme que a mulher, eu não vou lembrar agora o nome do filme, mas a mulher era ficcionada pela ideia de casamento, e ela lia uma coluna que era escrita por um cara que parecia também
também ser aficionado por um casamento, mas quando ela o conhece, na verdade ele odeia a ideia de casamento. Eu não lembro, você não sabe que é isso, não? É, super genérico. Vou dar um exemplo disso que você falou num filme bom. Um filme muito bom, que eu gosto muito, mas tem exatamente essa estrutura. Dá um exemplo aí, Gabriel. Melhor Impossível. Melhor Impossível. Com Jack Nixon. Sim, Sabe, sim. ele se apaixonou pela garçonete, são totalmente diferentes um do outro, até o momento que ele tem que ir, no final, exatamente isso, subir a escadaria da casa dela, pular o chão que é todo quadriculado do passadiço e tal, supera aqueles obstáculos, vai lá e declara o amor dele por ela, sabe, por exemplo. A Exato. gente quer algo mais popular. Mais popular. Mais popular. Daniel, você... A proposta. A proposta? Esse... Sandra Bullock, gente. Pelo amor de Deus, Sandra Bullock, o incrível Ryan Reynolds. Não, o que tem de... Olha só, o que tem de livro e de filme que é o nerd e a popular, sempre assim. Aquele 10 coisas que eu odeio em você. 10 coisas que eu odeio em você. Eu tava pensando num lugar chamado Notting Hill. Também. Também. Não, e a gente tá falando aqui, são todos filmes que eu gosto, na real, sabe? 10 coisas que eu odeio em você, eu gosto bastante, mas não é possível. Olha só, o lugar chamado Notting Hill, exatamente, ela é muito famosa, ela acha que todo homem que se aproxima dela é por interesse. Por interesse, ele é um desconhecido. E quebra a confiança quando ela acha que de fato era interesse dele e tal. E essa estrutura, que é muito clara, ela foi meio que estabelecida, vamos dizer assim, por um filme chamado Aconteceu Naquela Noite, que é um filme de década de 40, que foi tão famoso, que ele estabeleceu essa fórmula, um filme do Frank Capra. Quem não conhece, é o mesmo diretor de um filme chamado A Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra, eu vou sugerir aqui. Pô, Genial, Felicidade Não Se Compra é lindo demais. Natal desse ano, você vai pegar A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, e você vai assistir próximo ali da noite de Natal. Tu sabia que eu já combinei isso com a minha esposa, que a gente vai assistir esse ano A Felicidade Não Se Compra no Natal. É mesmo? Que isso? Gostei. Olha aí. Junto com Esqueceram de Mim. Tem no Telecine, hein? Fica a dica aí. É maravilhoso, cara, maravilhoso. Então a estrutura é essa. E aí que tá. As Vantagens de Ser Invisível é um filme muito interessante, porque ele usa dessa estrutura, mas ele usa de uma maneira um pouco mais hábil, mais profunda, vamos dizer assim. Você tem dois personagens muito contraditórios, muito divergentes, né? Muito diferentes. Você pode até pensar no primeiro momento, pô, mas Rodrigo, eles gostam das mesmas músicas, né? Eles se tornam tão amigos, tão confidentes, mas olha, só você pensar. O Charlie é um cara inexperiente, introspectivo, fechado. Ele nunca beijou uma menina. Enquanto que a Sam é o contrário. No livro, então, é até mais acentuado. Ela é uma menina que sofre pelo excesso de experiências que ela teve. Ela sofre pelas experiências que ela foi forçada a ter. Ela é tida na escola como uma vadia. Ela se culpa por não ter tido força pra conseguir evitar de passar por tudo que ela passou, por todos os abusos que ela passou, né? Por ser também quem ela é, também, né? Ela sofre por isso. Mas ela é o total contrário do Charlie, né? Ela é expansiva, né? Ela é divertida, ela é luminosa, vamos dizer assim. Enquanto que o Charlie, a vantagem seria se ele fosse invisível na cabeça dele. Então eles são completamente divergentes, né? São completamente diferentes. E eles se aproximam. E aí você vai pensar pra mim, mas Rodrigo, eles passam o filme inteiro como grandes amigos. O Daniel acabou de falar que ela entra no espaço dele na neve ali pra resgatá-lo dali como uma grande amiga, mas a relutância da paixão tá no filme. A palavra-chave é essa que o Rodrigo falou, amiga. Amiga, exatamente. Então assim, ele tem medo de dar um passo além pra tentar finalmente pedir-lhe namoro ou então para beijá-la, por medo de perdê-la totalmente, de quebrar esse vínculo de amizade. Então ele teme muito isso, ele não pode perdê-la de forma nenhuma. Enquanto que ela também tem relutância, porque não é difícil de você imaginar que ela deve pensar, pô, eu nunca daria esse passo, porque eu posso estar confundindo um sentimento profundo de fraternidade, de irmandade, com uma paixão, e talvez não seja, eu vou estragar algo tão puro que eu tenho com ele. E aí você ainda pensa mais uma coisa, se sexo na vida dela trouxe tanto trauma e tantas questões, ela talvez não queira colocar este elemento nesse relacionamento com o Charlie, porque ela protege esse relacionamento com o Charlie. É um dos poucos relacionamentos que ela tem tão profundo, tão puro, tão honesto. Então tem a relutância aí. A Sam, eu li o livro há muitos anos, tá? Então tô lembrando aqui. Ela não traz, pelo menos no filme eu não lembro nenhuma cena em que ela traga a experiência amorosa dela pra dentro desse círculo de confiança dela. Ela traz o namorado, o fotógrafo. Então, né? mas ele não, se você ver bem, ele não fica interagindo, ele não tá ali. Eles não ficam se beijando, se pegando, né? Não é realmente. Então, assim, a Sam, o problema pelo qual ela passou, não sei se é uma motivação, mas tá junto do contexto dessa personagem, é que ela sofreu um abuso por parte do amigo de trabalho do pai. Do chefe do pai dela. Chefe do E pai. a partir daí ela não se sente mais merecedora de um relacionamento honesto, digno, né? Cúmplice, ela se entrega a qualquer cara. Tanto que ela coloca, eu acho, muito que essa questão amorosa num patamar abaixo da amizade pra ela. Tô te dizendo isso por quê? E aí já vou puxar uma cena que de repente vai conversar com o que você tá falando. Quando ela vai beijar o Charlie pela primeira vez, pra ela é emocional, mas pra ele é mais. Você concorda comigo? Claro. Tanto que ela diz o seguinte, olha, Charlie, eu quero que a primeira pessoa que beije você seja uma pessoa que te ama. E ali o amor que ela tá falando não é um amor Físico, não é amor, de dois não é amor. companheiros físicos, né? É um amor fraternal. Ela não liga necessariamente o ato sexual, o beijar, na mesma instância que ele liga, que ele coloca. E são essas barreiras que mantêm os dois afastados. Amorosamente falando, então tá aí. E aí você vai, mas calma aí. E questão do rompimento? O filme tem até o rompimento.
rompimento, não no relacionamento amoroso, mas no relacionamento de amizade. Então o Charlie, ele acaba aceitando, cedendo e namorando, né, uma amiga do grupo, né, que é a Elizabeth, e ele acaba tendo um momento de impulsão, de impulsivo, e ele beija a Sam, né, na frente da namorada dele naquele momento, e dessa forma rola uma decepção, a Sam se decepciona e há, enfim, um rompimento. Tá aí o rompimento no filme, um rompimento que há na estrutura dos filmes, né, de romance, ainda que aí seja um relacionamento ainda de amizade, né, mas houve rompimento também. E aí você chega no final do filme, que você tem um beijo, no final do filme que eles teoricamente vão ficar juntos, não é no início, é no final, ó que loucura. Ele pegou essa estrutura, usou os elementos todos, da maneira como ele quis, na ordem como ele quis, e no final eles finalmente se beijam. Aí tá, pra mim, a genialidade de As Vantagens de Ser Invisível. Charlie, quando ele finalmente quebra essa barreira, e ela, porque na verdade ela fala, o que que você nunca me pediu namoro? O que que você nunca tomou iniciativa, se você de fato me ama dessa forma? Aí ele diz, não, porque na verdade eu desejo que você seja feliz, eu quero a sua felicidade. O que é parcialmente verdade, parcialmente mentira, porque ele tem ciúme, né, ele se sente mal quando ela tá com o ex-namorado e tal, e ele finalmente decide beijá-la e você tem o começo do relacionamento aí. É o momento, teoricamente, de um romance mais importante. O casal tá se aproximando. Posso te cortar, Rodrigo? Vai lá. Um segundo? Por favor. Você falou essa frase aí agora de que ela questiona, né, o Charlie, por que ele nunca pediu em namoro a ela, e ele fala que ele tem um receio. Na verdade, ele quer que ela seja feliz. Eu associei muito essa cena à frase mais famosa desse filme, que até agora a gente não mencionou, que é uma frase mencionada pelo professor Paul Rudd, que é maravilhoso professor. Que é incrível. Ele aparece pouquíssimas vezes, mas tem uma presença legal, né? É sempre aquele rosto amigo, né? Putz. E ele fala que aceitamos o amor que julgamos merecer. Quando o Charlie fala pra ela que ele quer que ela seja feliz, me veio muito à cabeça que ele acha que a Sam, ela merece um amor maior do que o dele. Maior que ele. Até porque ele é um personagem quebrado, gente. Sabe, como é que ele vai arrastar ela pro mundo dele, onde ele é só sofrimento? É, exatamente. Exato. Então, assim, o que ele diz pra ela diz mais sobre ele do que diz sobre ela, né? É claro. São essas barreiras que eles tiveram que superar para que eles pudessem ficar juntos, como numa estrutura de um romance clássico. Mas o que é interessante pra mim, aí que tá a beleza do filme, é que no primeiro momento que eles se beijam, e eles se beijam de fato, teoricamente, amorosamente, talvez o momento mais importante de um filme de romance, o momento mais importante, aí sim, dos personagens do Charlie. O Charlie quer aquilo. Nossa, aquilo pra ele foi talvez um momento transcendental pra ele, porque ele se sente um infinito perto dela e agora ela é a namorada dele. Ou pelo menos tá começando ali um relacionamento. Só que exatamente nesse momento, ela toca na perna dele e gera o gatilho e faz com que ele lembre do abuso que ele sofreu, né? Que ele sofreu da tia. Olha que interessante. O beijo, que é o elemento do romance, que é o elemento buscado pelo Charlie, é o que gera o gatilho. A partir daquele momento que ele gera o gatilho, ele fica distante. Ele começa uma montagem muito interessante, começa a misturar a cena real daquele momento com flashes da memória dele confusa, de momentos não só com a tia, de momentos que ele tá sofrendo, de momentos que ele tá agredindo. Aqueles flashes que vão misturando a cabeça dele, vão cada vez intensificando cada vez mais. Mesmo no dia seguinte, quando ele já tá ajudando a Sam a botar as malas no carro pra ela ir pra faculdade. Tem um flashback dele quando ele tá voltando pra casa, que eu acho maravilhoso. Ele lembra dele socando o cara na escola, mas ele logo corta e vê o rosto da tia, como se ele quisesse reagir a ela, quisesse agredi-la, sabe, pela dor que ela gerou nele. E aí você percebe o seguinte, o filme, quando ele coloca essa montagem depois desse beijo, ele tá dizendo o seguinte, não é um namoro, e não é esse relacionamento, mais importante que seja pro Charlie, que vai tratá-lo, que vai fazer com que ele consiga lidar e superar o trauma dele. O que vai ajudá-lo é, de fato, uma ajuda profissional, é um tratamento. Ele tem que, primeiro, aceitar o que ele passou, entender o que ele passou com ajuda profissional. Ele vai ter que ser tratado, e aí sim, pra ele ter o companheirismo e a cumplicidade de uma família que o ama, e sim, de uma namorada especial, tão especial quanto a Sam. Então o filme, ele tem o cuidado de mostrar que não é o romance que vai resolver a questão, é uma junção de fatores. E uma delas, e mais importante, é um tratamento profissional. Pô, muito foda isso, cara, porque se fosse o romance que resolvesse, você tá dando valor pro que o pai falava. Exatamente. Sabe, que em algum momento vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. E é uma cena dificílima, cara, porque ela tem que ser ao mesmo tempo doce e agridoce. É doce e angustiante, é tudo uma mescla. Ele tá num momento feliz, mas ele tem um momento, né, de... Cara, é uma cena difícil. E que, de novo, o filme é lindo, cara, quando ele consegue botar essas duas coisas na balança e seguir adiante. Cara, mas olha só, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês não ficaram angustiados? Porque o filme, ele usa esse desespero do Charlie, quando ele começa a ficar cada vez mais transtornado, né, e ele começa a juntar essas memórias e a montagem vai cada vez ficando mais intensa e mais rápida e as memórias ruins vão atropelando o que ele tá vivendo. Vocês não ficaram angustiados com a possibilidade dele dar cabo da vida dele, né? Tipo assim, o filme usa isso como urgência, como tensão. Cara, eu fiquei muito angustiado. Ele tenta, né? Ele tenta, e aí vem aquela história toda que eu falei lá do pedido de ajuda, né? Que o pedido de ajuda dele é o telefonema pra irmã. Até ao longo do filme ele dá um outro telefonema pra Mary Elizabeth, pra pedir desculpa pra ela, pra tentar retornar ao grupo. E isso é um componente
comportamento de pessoas depressivas, né? Você tentar se inserir novamente, né, nesse grupo e tal. E a irmã logo saca, né? A irmã logo se atenta pro que tá acontecendo. No filme, me pareceu um pouco distante a relação dele com a irmã. É muito distante até. Em determinadas partes do filme, o relacionamento dele com a irmã. No livro é muito diferente esse aspecto. No livro, ele até acompanha a irmã até uma clínica de aborto, por exemplo. Então tem essa cena foi cortada do filme, mas tem ela gravada, se vocês procurarem na internet, se vocês acham. Cara, eu acho que no filme é um artifício, porque você separa o Charlie do irmão e da irmã e dos pais pra você ter uma sensação de isolamento mais rápido e mais profundo. Exato, se ele fosse muito companheiro da irmã, muito amigo, muito próximo, no filme que é só 2 horas pra você trabalhar aquilo, sabe? Exato. Não ia passar a sensação de solidão que ele tem, né? Ia ser difícil. Mas a irmã percebe na hora, e aí ela manda o pessoal na casa dele, né? No livro, ele é encontrado, esse processo é diferente. Ele fica meio num estado meio catatônico, vamos dizer assim, num estágio avançado da depressão, né? Ele fica basicamente inerte. E essa era uma das cenas que eu queria comentar, você acabou comentando. Junto com essa cena que foi deletada, tem uma outra cena deletada também, que é a cena do poema. Se você procurar na internet, você também vai achar, ela tá nos extras do DVD, e o Charlie, ao receber... Você lembra quando ele recebe aquele presente do terno? Sim. Ele recebe aquela roupa, recebe o terno. Nossa, a cena é muito maneira. No filme, quando ele volta, corta direto pro Patrick batendo palma, falando, legal e tal, mas com uma cara meio de que, né? Na montagem inicial, nesse espaço aí, tinha o Charlie recitando um poema. E é um poema grande, mas que já toca em certas questões pelo qual o Charlie passou. Você começa a identificar um pouco mais do personagem, né? Dos traumas pelos quais ele passou, com a perda do amigo, com os abusos da tia, né? Você começa a enxergar um pouco mais desse personagem através desse poema. No corte final, ele foi retirado pra gente ter uma revelação no final mais, vamos dizer assim, mais forte, né? Mais forte. Punch, mais forte. Não, você falou sobre cena deletada, e eu acho que tem pelo menos umas 2 cenas que a gente não mencionou, que a gente deveria falar, e as 2 cenas pra mim tem o Patrick. A primeira pra mim é a cena em que, cara, é muito angustiante, porque toda a situação do Patrick, pra mim, ele é um dos personagens mais interessantes do filme, por ser tão complexo. Pra mim, ele é como se fosse o próprio filme, né? Ele é divertido, ele é atraente, ele é inteligente, né? Ele é cúmplice, ele é leal, mas dentro dele tem muita dor. E ele acaba sendo um personagem um dos mais complexos ali, e quando ele passa por esse processo de ter que aceitar ter um namorado que não aceita a relação, ou que não quer que seja revelada a relação, porque ele não aceita ser gay, ou pelo menos ele não quer que o pai saiba, né? Como se fosse só isso, né? E depois dele todo aceitar, e você vê que há uma cumplicidade naquele relacionamento, o Patrick tá muito feliz, ele de fato ama, né, o companheiro dele. Aí você tem aquele momento que o pai descobre e o namorado dele, o filho, ele espanca o filho, e o Patrick tem essa no refeitório, né? Quando o garoto, o amigo do ex-namorado dele, dá uma banda nele. Ali eu tô puto, ali eu fiquei puto, assim. Eu tô tão angustiado e nervoso quanto qualquer um que tá vendo aquilo ali, aquela aberração, né? E é uma cena muito angustiante, porque você sabe que o Patrick tá tão magoado, ele tá tão dolorido com o que aconteceu, que ele vai confrontar. Ele vai cobrar do garoto um posicionamento. Sabe? Seja quem você é, sabe? Defenda o nosso amor aqui na frente de todo mundo, cara. Isso não acontece. Pelo contrário, o medo do garoto de se revelar, o medo do preconceito que ele vai sofrer, o medo do abuso que ele vai sofrer com o pai, o preconceito do pai faz com que ele, na verdade, agrida o Patrick. E quem vai salvar Patrick é Charlie. Aliás, essa cena é a que serve pra a reconciliação com os amigos, com a Sam. A gente não falou que numa estrutura de romance você tem que ter a cena ou o momento que há a reconciliação. Nesse filme, esse é o momento da reconciliação, porque o Charlie simplesmente fica cego de raiva por ver um amigo sendo agredido e ele se interpõe, dá um blackout total e depois Sam fala, cara, você salvou meu irmão. Cara, que cena. Eu fiquei nervosíssimo com essa cena. O próprio cara. Brad agradece a ele na diretoria e tem um frame muito legal, vou ver se eu consigo colocar lá no Instagram, desse enquadramento dele agradecendo ao Charlie, só fala obrigado, mas o enquadramento mostra quem é que tá sufocado nessa situação, né? É ele, no quadradinho da porta, assim, vidrinho. Quem tá sufocado. É muito bom. E, cara, vai gerar aquela cena pra mim que é uma das mais sensíveis de todas, porque o Patrick, ele vai colocar essa angústia, esse sofrimento, essa dor, ele vai tentar entorpecer com bebida, com festa, né? No livro parece que ainda é muito mais acentuado, né? Porque ele tá angustiado com tudo isso, com tanto sofrimento que ele tem, e o Charlie fica acompanhando ele, tentando reconfortá-lo de alguma maneira. Em dado momento, finalmente, o Patrick senta, né? Aceita a dor, chora, desesperado, não sem antes ter dado um beijo no Charlie, tão desesperado por um afeto, tão desesperado por uma reciprocidade. Cara, é lindo. Essa cena é maravilhosa. No livro, existem algumas diferenças, como você acabou de falar, ele dá até mais de um beijo, salvo engano, no Charlie. Ele beija o Charlie mais de uma vez. Mas é sempre nessa relação, né? Dele tentar buscar um afeto que, na realidade, ele não tá enxergando no Charlie, né? Ele queria que fosse do Brad, né? Que é o namorado dele. Exato. Ele tá só muito dolorido, ele tá rachado. Isso me fez suscitar pelo seguinte, como o filme, a gente falou isso no início, né? O filme representa muito bem os jovens, se comunica com eles. É interessante você perceber, se você enxergar os personagens como se eles fossem uns
espectro do que há de transformação e talvez de sofrimento nos jovens. Cada um representa algumas coisas, né? Você tem o Patrick, que ele é um cara que entende quem ele é, aceita quem ele é, quer viver quem ele é gay, só que ele sofre pelas pessoas não aceitarem ele. Então, você pode usar isso de vários espectros. Quantos jovens não sofrem com isso? Você tem a Sam, por exemplo, que ela se culpa por não ter tido força pra impedir os abusos que sofreu. E aí ela é chamada de vadia, ela é chamada ela é marginalizada pela escola. Também, quantos não passaram por esse processo, seja lá por qual for o motivo. Aí você tem o Charlie, que é um introspectivo isolado, que se culpa também por não conseguir lidar com a depressão que ele tem, com o sofrimento que ele tem. É muito maneiro, cara. Tu pega a Elizabeth. Elizabeth é uma menina hoje totalmente de hoje, que tem um excesso de informação e que não tem a capacidade de ficar selecionando a parada. Ela abraça tudo. Ela é tudo. Ela é budista, ela é tudo. Ela é punk budista. Ela é punk budista. Aí tem a outra menina, que é uma lourinha, né? Que ela tem tanta carência de atenção dos pais, que ainda que ela seja rica, ela rouba calças jeans na loja pra chamar a atenção dos pais. Olha que amálgama de personagens incríveis, cara. A gente não falou da personagem da Ellen, né? A tia Ellen. O Charlie tem uma relação difícil com ela, porque até boa parte do filme você entende que ela é a pessoa preferida do Charlie, né? Então é uma relação, até determinado momento do filme, que você entende que ele gostava dela, e se gostar tá num campo difícil, né? Ele tá num campo complicado de ser digerido. E você tava falando de música, né, Fábio? Você fez essas relações com música. O presente, você sabe qual era o presente? Mostra, inclusive, o presente ao longo do filme, né? O presente que a tia Ellen ia dar para o Charlie e que ele dá pra Sam é um disco dos Beatles. Ah, sim, um disco dos Beatles. É um disco dos Beatles que é Sometimes, se não me engano, né? Something. Não? E eu não consegui traçar nenhuma relação, basicamente, entre essa música e essa personagem, mas no filme aparece uma cena que remete ao passado dessa personagem, que a gente, no livro, tem mais informações. Ele é mais desenvolvido. Ela mostra umas marcas de corte nos pulsos. Dela. Dos pulsos dela, isso. O Charlie chega a falar no filme, né? Que ela foi agredida por certos companheiros, namorados. Tanto que quando o Charlie vê a irmã sendo agredida pelo namorado, no exato instante vem essa memória. No livro, salvo engano, ela também sofre disso ao longo da infância também. Ela tem um percurso. Óbvio que isso não justifica, mas é mais um elemento pra você colocar nessa soma pra ela reproduzir esse comportamento com o Charlie. Não, perfeito, mas eu acho que do filme, assim, o que a gente leva mesmo, sabe? Tudo bem que ele tem esse sentimento agridoce o filme inteiro, mas, cara, é incrível como ele consegue terminar lá no alto, energia lá no alto, né, Gabriel? Cara, essa sensação de infinito que dá, David Bowie tocando. É um filme pesado, como a gente falou, trata de assuntos pesados, na verdade, mas é um filme que o Rodrigo usa como instrumento pra ele, né, alegrar o dia dele. É o motivacional do Rodrigo. Pra resgatar o momento infinito que eu senti, cara. Exato, exato. É isso, cara. Então, traz essa sensação que, no somatório de tudo, o saldo do filme, o saldo da vida, é positivo. O filme é lindo, é encantador, é isso. Né? Não deixa de ser. Felicidade tá na jornada, tá lá no ponto final também. Cara, é tudo lindo nesse filme. E o final, a gente remete a cena novamente do túnel, e você finalmente consegue ver o túnel pra frente, né? Já que a gente tá fazendo um paralelo com o início, né? Que o Charlie tava olhando o túnel pra trás, você assimila, né? Fecha o ciclo, que você remete que o túnel pra ele, esse percurso, essa lembrança, remete à felicidade. Todas as vezes que ele fala do túnel, ele vai lembrar com um sentimento saudosista. E agora, quando sai do túnel, ele olha pra cima, né? Com os braços abertos. Então, ele tá livre, ele passou, ele viveu um momento. Esse momento ainda tá com ele, mas agora ele conseguiu superar e... Superar, né? Não, né? Ele conseguiu assimilar esse momento. Acho que essa palavra é melhor. É uma jornada ainda. E ele tem uma jornada pela frente, mas ele vai guardar consigo aqueles momentos. Ele sempre vai ter com ele. E o lance da música é, ele se descobriu, né? Ele sabe aonde ele pertence, sabe? Isso é incrível, isso é incrível. Isso aí. E se você gostou desse podcast, você quer falar com a gente, acessar a gente nas redes sociais, você pode falar com a gente, mas antes, Gabriel, eu queria hoje em específico, fazer um jabá aqui pro nosso editor Marcelo Zaniolo, que ele também tem outros 2 podcasts. Marcelo, que é escritor, editor, é tudo, tem livros. Se você puder achar sobre Marcelo Zaniolo aí, você vai gostar muito do trabalho dele, que ele também tem um conteúdo Clips, e ele também tem o Isso Dá um Episódio, são 2 podcasts que ele produz e edita. Marcelo é uma quimera. E o nosso editor do Enquadrando aqui, então, porra, um abraço, Marcelo Zaniolo. Assiste aí As Vantagens de
Ser Invisível? Caraca, inesperado, cara. Mas muito obrigado por esse jabá aqui, Fábio. E sim, é óbvio, eu já vi e eu adoro esse filme. E parabéns pelo episódio. Ele é assim como o diretor desse filme, que é diretor, escritor, roteirista. Laniola é tudo isso também. Imagina quando ele filmar o livro dele. Se assim. E eu vou tacar uma fofoca aqui, porque ele só convidou o Daniel pro podcast Mas dele. a nossa relação é mais antiga do que a de qualquer um de vocês. Então, pois é. Mas de qualquer forma, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar lá o nosso e-mail, né, Gabriel? Pra pessoas que... Pessoas que viveram a sua adolescência nos anos 90, como a gente. Exatamente, vai mandar uma carta eletrônica pra gente no endereço contato@acaboudeacabar.com.br. É isso aí. A gente tem recebido alguns e-mails bem bacanas até. A gente tem procurado responder aí os que a gente consegue na medida do possível, mas pode ter certeza que a gente lê todos os e-mails que a gente recebe, os 4 leem. Em algum momento a gente responde, sempre. A gente não tá prometendo responder em tempo real, mas ler pelo menos a gente lê, né? Isso não... É porque a gente demora às vezes a responder, até respeita a pessoa que escreve. Às vezes o cara escreve 3, 4 páginas no e-mail que não tem como responder com um parágrafo, sabe? A gente quer parar com calma, ler e responder cada um. Então a gente tá fazendo aos pouquinhos, estamos respondendo todos aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Mas para respostas mais rápidas, você pode acessar lá o nosso Twitter, né, Gabriel? Onde a gente tá sempre discutindo. Exato, 24 horas, não durmo, tô lá no Twitter 24 horas. Exatamente, então você pode falar com a gente nos nossos perfis pessoais, que dá pra encontrar lá no Enquadrando, lá no perfil do Enquadrando, que é @enquadrando_. Todas as cenas que a gente comenta aqui no podcast, o Daniel tá fazendo um trabalho aí de curadoria, colocando lá no Instagram. O Daniel tem feito, até falar que meu amigo Daniel, eu falo sobre amizade e tal, né? Meu amigo Daniel, cara, tem feito um trabalho excepcional no Instagram, cara. Ele eu não tenho essa habilidade não, ele é um Instagramenado. Exatamente. Olha, eu vou ser obrigado aqui a dividir os louros com o Rodrigo, tá? Não queria, não. Tudo bem. Eu fico nos bastidores, Daniel. O Rodrigo produz um materialzinho lá, entendeu? Faz umas fotinhas, produzir. faz umas imagenzinhas. Ele coloca lá também, mas é isso. Lá no Instagram você vai encontrar algumas coisas que nós comentamos desse programa aqui. Não vão estar todas no ar no exato dia do lançamento. Você vai ter que acompanhar lá. A gente lança uma imagem por dia, basicamente. Então acompanha lá, segue o Instagram. Tomou esporro essa semana. Tomei esporro essa semana, mas vai estar lá, tá? Acompanha. Esporro nosso, até falou Cadê isso. foto, Daniel? Cadê foto? Tomei esporro dos 3, mais os dos ouvintes. É isso. Mas vai estar lá, fica calmo. Igual o Instagram, É Daniel. @enquadrando_oficial. E por último, você pode acessar lá nosso canal do YouTube, além do canal do nosso querido padrinho Gabriel Gaspar, que é o Enquadrando lá no YouTube. Ou você pode acessar o Acabou de Acabar, do nosso padrinho. Olha aí, entra lá. E agora também no Spotify você tem um recurso novo, que eu lembrar pra galera aí, que é o tal do sininho. O sininho que já tinha no YouTube. Muito bom. Tem um sininho, você entra ali no Enquadrando, beleza? No Spotify lá do Enquadrando. Porque eu vou te falar o seguinte, tem podcast que é semanal, tem podcast que é diário. Esses podcasts que são diários, semanal, você não vai esquecer de ouvir. Ele tá lá toda semana. Nosso não, nosso é quinzenal. Nossa, é beleza? quinzenal. Então é muito importante, aperta esse sininho do Spotify pra tu ficar ligado, depois não se arrepender e falar, pô, passou 3 episódios, Verdade, eu esqueci desse podcast que é tão bom e que eu amo tanto. Outra coisa, se você é usuário aí do iTunes, pô, dá uma moralzinha pra gente aí, faz uma análise do nosso conteúdo aí, dá o conteúdo Dá 5 de estrelas. 3, 4, 5 estrelas, quanto você achar que nós merecemos, dá 5 estrelas. Afinal é isso, a gente tá pedindo pra você dar 5 estrelas. No final, Exatamente, é isso aí. É isso aí. É o momento pedinte. E tu, que tem uma empresa aí, você quer divulgar seu trabalho aí, divulgar sua empresa, divulga no Enquadrando enquanto o preço é negociado. Exatamente. Eu falo isso. É. Enquanto ainda é uma pinchincha. Depois disso, a gente só vai fechar com grandes marcas. empresários do sistema imobiliário, porque a gente já tá Do cortando... mundo do A gente entretenimento. tá no mundo do entretenimento a gente já cortou todos os nossos patrocínios possíveis. Você acabou de cortar hoje o Google com o problema no YouTube. Então tá pouco. tudo bem. Ainda tem essa. Então é isso aí, galera. Um grande abraço aí. E bons filmes. Que é As Vantagens de Ser Invisível, ou The Perks of Being a Wallflower. Vou falar de novo. The Perks of Being a Wallflower. The Perks of Being a Wallflower. Tá tudo bem. Foda-se. Cara, parece que o Fábio, ele tá segurando a grade pros 3 irmãos querendo sair, saca? Tipo assim, Tudo bem. calma, porra. Foda-se. Caralho. Solta o monstro. Tu tá bem? Tu tá bem, Fê? Tô bem, pô. Tem essa primeira cena e logo em sequência tem uma cena que é ele começando... Alguém quer falar dessa aí? Eu vou falar da cena seguinte. Não, só fazer uma eu ia observação fazer uma rápida. observação. Tudo bem. Vai lá. Pode fazer, eu faço depois. Ih, peraí. Fui pegar água e esqueci a água na pia, peraí.